Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da BCCH. Hoje, nosso convidado é o Dr. Cassiano Rios. A gente vai falar um pouco sobre. Opa, desculpa. A gente vai conversar um pouco sobre exportação e importação de médico veterinário e também sócio proprietário da empresa GTC Brasil. Lembrando que se vocês tiverem perguntas. Olá, boa noite. Boa noite, Roberta. Seja bem-vindo a mais uma live da BCCH. Eu estava aqui contando para quem já está conosco que hoje a gente vai falar de um tema bastante curioso, né? Que é importação e exportação de cavalo, né? A gente ouve falar e a gente não sabe direito como funciona esse procedimento. Enquanto a gente espera as pessoas entrarem, Cassiano, eu queria saber um pouco dessa sua vida, como funciona, né? Você que é médico veterinário, dá aula em faculdade, né, de medicina veterinária em pós-graduação e tem especialidade em cardiologia, né? Hoje, aliás, a gente já usou bastante, né, assim, em hípicas e hoje ainda faz esse serviço e hoje ainda anexou a todo seu dia a dia ser sócio proprietário de uma empresa de cargas, né, da GTC Brasil, que é uma agência especializada no transporte internacional de equinos. Conta um pouquinho como que é esse dia a dia, essa correria e como você consegue conciliar essas duas funções. É correria mesmo. Bom, boa noite a todos. Roberta, obrigado pelo convite. A associação, obrigado pelo convite e estar participando. Então, eu me formei em 2000, né, como veterinário. Nessa época eu já fazia estágio nas hípicas, enfim, eu sempre quis trabalhar com cavalo. Meu pai era veterinário, mas meu pai, na verdade, ele trabalhava com gado, principalmente gado de leite, né? E meu sonho sempre foi trabalhar com cavalo, enfim. Então eu busquei essa vertente. Na faculdade, eu já coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com cardiologia em cavalo. Me deu esse estalo, eu falei, não, olha, eu quero estudar cardiologia. Eu fui seguindo essa cardiologia é, até hoje, né? Mas aí em 2005, né, a gente resolveu abrir a GTC como uma empresa especializada no transporte internacional de cavalos. E aí, claro, hoje a GTC ela me consome 110% do meu tempo, né? Eu continuo com a cardiologia, eu tento usar os outros 50% que sobram ou não para fazer essa parte de cardiologia. Continuo fazendo, é uma coisa que eu gosto muito, mas eu consigo conciliar, dá pra gente se virar. Vamos falar um pouco dessa agência, né, de carga aérea. Quais são as principais responsabilidades, né? Porque você é um médico veterinário e tinha toda essa noção e agora passou por uma parte mais burocrática, né? O que vocês precisam em termos de responsabilidade para conseguir fazer esse serviço de transporte aéreo de equino? Então, a agência de carga aérea, claro, existem agências de carga aérea basicamente para todo tipo de carga aérea, né? Mas é uma empresa de serviços logísticos, né? Para você ter uma ideia, quando a gente abriu a GTC, ela era chancelada pelo DAC, o Departamento de Aviação Civil na época, que depois virou a ANAC, né? Então, é uma agência de cargas, no caso, especializada no transporte de animais vivos, mas responsável por toda a situação logística entre contratação de frete, escolha de rota junto à companhia aérea, preparação de toda a documentação para a companhia aérea. Então, a gente é responsável, nós somos responsáveis por toda a documentação que a gente vai entregar para a companhia aérea, para que essa carga, que no nosso caso são os cavalos, embarquem com toda a documentação pronta, toda a documentação, tudo certinho, né? Então, vamos dizer assim, é um facilitador logístico para todas as pontas, ou seja, então a gente vai atuar desde daqui da saída, incluindo na chegada, com parceiros no exterior, com outras empresas no exterior que vão fazer essa ponta de lá e vão completar esse serviço porta a porta, né? A chamada da nossa live que a gente utilizou durante essa última semana é Vendi meu BH para o exterior. E agora, como proceder? Quais são os primeiros passos depois que você vende um cavalo para o exterior que o proprietário tem que correr atrás? Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é entrar em contato com uma empresa especializada, né, no processo de exportação, nesse caso, né, ou de exportação e importação, mas que trabalhe com esse segmento, para que possa cuidar de toda a documentação. O que, que a gente vai? A gente vai orientar esse exportador, esse proprietário, em toda a documentação necessária que ele precisa, né? Não sei se você já quer que eu já vá falando desses documentos depois, a gente pode já ir Daqui a pouco a adiantando. gente fala, vamos falar por cima e Tá? daqui a pouco eu vou entrar em detalhe com você.
Perfeito, mas a gente vai orientar, ou seja, entregar para ele uma cronologia ali e todos os documentos necessários para que ele providencie tudo que a gente precisa para essa documentação, né? Muitas vezes, inclusive, às vezes nem é o exportador que entra em contato com a gente. Muitas vezes é o comprador que entra em contato com a gente. Isso acontece muito também. A pessoa vende um cavalo, sei lá, para os Estados Unidos, e aí o comprador nos Estados Unidos entra em contato, ou até através de um parceiro nosso lá nos Estados Unidos, olha, a empresa tal aqui indicou vocês aí no Brasil, comprei um cavalo aí, quero trazer para cá. E aí a gente já faz contato aqui, obviamente, com o vendedor, com o exportador, para acertar toda essa documentação. Mas o primeiro passo é esse. O primeiro passo é entrar em contato com uma empresa especializada para justamente não perder tempo, ou seja, ganhar tempo, ganhar essa situação, para já ir separando todos os documentos que precisa e a gente já ir resolvendo isso. Um cavalo que ele é exportado, o documento sai no nome de quem? De quem vendeu, de quem comprou? Como que funciona? Sempre em nome do proprietário, tá? É só o proprietário que pode comercializar, tá? Então, isso é bastante comum quando a gente vai exportar um cavalo. Eventualmente, você sabe que às vezes as pessoas não transferem os cavalos, às vezes tem um cavalo com passaporte lá e fica lá, faz a compra, mas fica lá meses para transferir, anos para transferir, né? O que eu gosto de usar como exemplo é que nem um carro, tá? Você tem um carro, só você pode assinar o documento de transferência desse carro, só o proprietário pode assinar, né? Não tem outra pessoa, ninguém, nenhum terceiro pode vender um carro por você e assinar o documento, né? Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, é o proprietário que tem que ser o exportador desse animal, tá? O Então, por isso que eu sempre proprietário com falo o para as nome no pessoas, passaporte. ou do registro, né? Ou seja, que deveria ser o mesmo, inclusive, né? Deveria ser o mesmo. Então, isso é uma situação que a gente enfrenta muito. Ou seja, a gente vai fazer um processo e fala, puxa, mas o cavalo não está no meu nome ainda, porque ou acabei de comprar, ou não transferiu. E aí são uma das primeiras orientações que a gente dá. Então, olha, vai atrás da associação para fazer a transferência, ou transfere já no passaporte, enfim, mas obviamente precisa, o ideal é que tivesse os dois documentos já transferidos, né? Eu brinco, às vezes tem pessoas que entram em contato com a gente e é comum isso, você sabe disso, às vezes você vai pegar um cavalo, tem dois proprietários, três proprietários, né? Uhum. Às vezes no registro, mas muitas vezes no passaporte. Até por questões de prova, de acesso, disso, daquilo, enfim. As pessoas também, às vezes, vêm com essa questão, né? Falam, poxa, mas o cavalo tem dois, três proprietários aqui. Não, é um proprietário do animal que vai exportar. Os outros dois, obviamente, vão autorizar. Se consta na documentação, é importante que seja feito um documento autorizando essa exportação ali, mas é um CPF que vai exportar, né? Ou um CNPJ, no caso de pessoa jurídica, tá? E esse processo de exportação demora mais ou menos quanto tempo até que o cavalo consiga embarcar? Pô, o processo em si, hoje em dia, é um processo bastante rápido. O que às vezes demora é justamente a pessoa fornecer os documentos que a gente precisa, tá? Daqueles documentos que a gente precisa, ou seja, tendo esses documentos, a gente vai levar aí aproximadamente 10, 15 dias no máximo para fazer esse processo, tá? Já ter o processo pronto para embarque. Eu já fiz processos, para você ter uma ideia, em 2, 3 dias. Tá? Assim, às vezes numa situação de urgência, o cavalo já tinha exame, já tinha isso, houve uma desistência no embarque que já estava marcado, já consegui encaixar, papá, você corre, 2, 3 dias o processo estava ali, autorizado. É possível? É possível, tá? Mas desde que a gente já tenha essa documentação já toda pronta, né? Mas a gente Uhum. solicita a documentação e a pessoa está viajando, não consegue providenciar. Hoje está tudo muito mais fácil, porque basicamente o que a pessoa precisa ter hoje é o certificado digital, aquele ICNP, CPF, tá? O certificado digital pessoa física, identidade digital pessoa física, né? Tendo o ICPF, ele consegue remotamente passar para a gente todos os documentos e autorizações que a gente precisa para isso, né? Então, o processo ele é relativamente rápido e tem, graças a Deus, está sendo desburocratizado também. Isso é importante, né? O Brasil sempre é um país extremamente burocrático, né? Um país cartorário, tudo precisa de assinatura com firma reconhecida, aquelas coisas todas. Mas, ao longo do tempo, a gente tem melhorado nesse quesito. Então, tem sido menos burocrático e, consequentemente, torna o processo mais ágil, mais rápido. Isso é melhor para todo mundo, melhor para a gente, melhor para o proprietário, melhor para o cavalo, enfim. Eu escutei em outras oportunidades você falando documentação exigida pelo radar.
Explica um pouco pra gente o que é esse radar e qual é essa documentação exigida quando você fala isso. Então, o radar, na verdade, assim, o radar é uma habilitação que é mais fácil entender o seguinte, é uma habilitação no Siscomex. O que é o Siscomex? É o Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal, tá? Então, não é porque você tem um CPF regular ou a empresa tem um CNPJ regular que ela está automaticamente apta a operar dentro desse sistema que é o Siscomex, né? Para isso, ela precisa estar habilitada dentro do Siscomex. E essa Uhum. habilitação dentro do Siscomex é o que chama o radar, tá? Hoje em dia, esse radar ele é todo feito justamente com certificado digital. Então, daí a importância do certificado digital. Tá? Então, hoje você consegue o CPF, ou seja, a pessoa física ou a pessoa jurídica, né, representada pelo seu responsável legal, ou seja, mesmo que seja uma pessoa jurídica, ela tem um responsável legal, que é o dono da empresa, um sócio-diretor, qualquer coisa assim. Com esse certificado digital, ele consegue entrar no sistema da Receita, a gente passa essas orientações e ele faz tudo basicamente ali online. Antigamente, o que que era? A gente precisava de documentos físicos, procurações, cópia de CPF, RG, papapá. A gente protocolava uma solicitação na Receita, que muitas vezes demorava até 10 dias úteis para ser autorizado isso, né? Tá. É, E aí, por isso que existia a demora, e as pessoas ficaram com isso na cabeça. Ah, mas eu não tenho radar, como é que eu tiro um radar? Então, hoje, basta ter, obviamente, um CPF regular, né, dentro da Receita Federal, e ter o certificado digital, que isso facilita muito. Tá? Cabe um parênteses aí a respeito do radar também, que as pessoas às vezes não sabem, e acontecem alguns problemas. A pessoa jurídica, tá, ela tem uma limitação financeira para operar num processo de importação. Quando uma pessoa jurídica tem um radar ativo, uma habilitação ativa, essa primeira habilitação dessa pessoa jurídica, ela é dada numa modalidade expressa, que é uma modalidade que opera em até US$ 50.000 a cada 6 meses. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa jurídica, um Aras, quer importar um cavalo. O cavalo custou €100.000, por exemplo. E ela nunca tem um radar. Ela vai entrar com o radar. Esse radar é limitado em 50 mil. Se ele for Tá. importar um cavalo de 100 mil, vai bater no aeroporto e vai ficar preso porque vai ter que ser revisto isso. Então, ou seja, a pessoa jurídica ela precisa provar uma capacidade financeira para que a Receita autorize operações acima de 50 mil. Então, essa que é a Entendi. ideia. Então, daí, aí volta no que eu estava falando, ou seja, a respeito da importância de ter uma empresa especializada que saiba tudo isso certinho para poder orientar tudo direitinho, para não chegar lá na ponta, porque o problema só vai aparecer a hora que o cavalo estiver no aeroporto, seja na exportação ou na importação. Então, basicamente, o problema vai aparecer nessa hora. E aí sofre o proprietário, sofre a gente que está prestando serviço, sofre principalmente o cavalo, né? E me conta uma coisa sobre as exigências sanitárias, né? Hoje a gente vê várias doenças e os cavalos têm que fazer exames para poder embarcar. Quais são os exames que permitem com que esse cavalo viaje? Tem alguns exames básicos ou cada país é Então, diferente? cada país tem a sua exigência, né? Então, assim, eu vou falar de algumas dessas exigências e basicamente, eu acho que a gente pode trazer muito na prática a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é hoje o maior mercado consumidor, hoje não, já há bastante tempo, é o maior mercado consumidor de cavalos do Brasil, tá? Então, é o país que mais compra cavalo do Brasil e ponto, né? A gente tem a situação do mormo, que por conta do mormo a gente está impossibilitado de exportar cavalo para a Europa já há bastante tempo. Eu acho que os últimos processos que a gente fez de exportação para a Europa, se eu não me engano, foi em 2014, 2013 a 2014, pelo Rio de Janeiro, que foi o último estado ainda autorizado a exportar cavalo para a Europa. Em São Paulo já tinha estourado em 2012, acho que até 2014 a gente conseguiu ainda tirar os cavalos pelo Rio de Janeiro. Cavalos que tinham que prestar uma residência lá no Rio de Janeiro, né? É, Enfim, então, hoje, basicamente, quais são os exames? Anemia infecciosa e mormo, que a gente está super acostumado, porque a gente precisa aqui para emitir a GTA. Ou seja, então, mesmo que o país não pedisse, você tem que fazer, porque você tem que emitir uma GTA até o aeroporto. Básico, Uhum. tá? Um outro exame que a maioria dos países pedem, alguns se torna um problema maior, para outros um problema menor, é a piroplasmose. Para quem não sabe, a piroplasmose é a babesiose, a nutaliose. Ah, meu cavalo está com nutália, está com mucosa amarelada, vai tratar, não sei o que, tal. Ou seja, qual é o problema, o grande problema da piroplasmose? O problema é que no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o exame que os Estados Unidos faz lá, e isso é importante, os Estados Unidos não pedem nenhum exame aqui no Brasil. Se a gente quisesse mandar um cavalo para os Estados Unidos só com anemia e mormo para fazer a GTA para ir para o aeroporto,
para os Estados Unidos está tudo certo. Só que ele vai entrar lá nos Estados Unidos, vai cumprir um período de quarentena, que a gente vai falar depois, e durante esse período esses exames são realizados, tá? Esse exame que os Estados Unidos faz para piroplasmose é um método que chama C-ELISA. O ELISA, ele detecta a quantidade de anticorpos que você tem para a enfermidade, basicamente a quantidade de IgG. Muita gente sabe hoje que é IgG, mesmo quem não é veterinário, por causa do Covid. Né? Então você Isso. vai fazer um teste rápido de Covid lá, tem a leitorinha lá, ela começa lá IgM, vai IgG, ou seja, então você tem anticorpos para a doença porque você teve contato com essa doença. Então, mesmo cavalos que não estão doentes, mas que tiveram contato com a doença, eles vão ter esses anticorpos. E é isso que esse exame pega. Então, por isso que é muito complicado a gente exportar determinadas raças de cavalos que têm uma criação extensiva, tá? E que estão corretíssimos, tá? Não é um erro, muito pelo contrário, é um benefício para o cavalo. Mas que tem muito contato com pasto, com carrapato, tudo, você acaba se tornando um problema na exportação, porque você vai testar esses Uhum. cavalos, eles são positivos, tá? Então, voltando à tua pergunta, então falamos de anemia, falamos de mormo, falamos de piroplasmose, que são mais comuns para a gente, assim, para o dia a dia de hípica, vamos dizer assim, né? Existem alguns outros exames que são comuns que para a gente, dentro do cenário hípico, não é tão comum. Um é a durina, que é um exame basicamente reprodutivo. O Brasil é considerado livre de durina, é um tipo de trepanossoma. A gente tem arterite viral equina, que também é uma doença reprodutiva. O Brasil também é considerado livre. E a gente tem metrite contagiosa equina, que tem alguns cavalos positivos lá na Europa, tem notificação lá na Europa, mas o Brasil também é considerado livre, tá? Mas são, vamos dizer assim, desses exames, são os mais comuns para os diversos países, tá? Em termos de vacinação também, basicamente, os países exigem vacinação de influenza equina e alguns também, além da influenza, a encefalomielite equina leste-oeste. Agora, esses exames, e o Brasil também solicita, quais são os exames obrigatórios no caso de importação, né? São os mesmos exames exigidos e nós também vamos fazer aqui no Brasil quando eles chegarem, ou aceita o documento vindo de um veterinário de fora? Como que funciona no caso reverso, né? Então, não, vamos dizer assim, se você pegar a maioria dos países, não é comum a mesma situação dos Estados Unidos, ou seja, você fazer uma quarentena com os exames feitos na chegada, tá? O mais comum seria realmente os cavalos fazerem uma quarentena na saída, uma quarentena na origem, realizar os exames aqui. Esses exames, eles amparam um documento, que isso é extremamente importante, que é um certificado zoossanitário internacional. Esse documento ele é emitido pelo Ministério da Agricultura, amparado por um documento que nós, veterinários particulares, fornecemos para o Ministério da Agricultura, tá? Então, o Ministério da Agricultura vai gerar esse documento com todas as garantias sanitárias. Eu vou colocar que acho que sim, a maioria dos países, ou seja, com esse documento, o cavalo vai ser liberado na outra ponta e vai para o seu destino final e tudo certo, tá? Agora, no caso de importação, que você estava perguntando, o Brasil, as pessoas, durante muito tempo, a gente sempre escuta e as pessoas falam, pô, o Brasil isso, o Brasil aquilo, exige isso, exige aquilo, é tudo complicado no Brasil. É importante as pessoas saberem o seguinte, o requisito de importação do Brasil, ele é do Mercosul, tá? Então, o Brasil, como signatário, como um país membro do Mercosul, ele segue as regras sanitárias do Mercosul. Então, essa regra geral do Mercosul, obviamente, ela serve para a Argentina, para o Uruguai e para o Brasil. Então, basicamente, um cavalo que está saindo, por exemplo, da Europa para entrar aqui no Brasil é o mesmo requisito que ele estaria atendendo para entrar na Argentina, para entrar no Paraguai ou para entrar no Uruguai. Mesma coisa. Só que, claro, que cada um desses países, Argentina, Brasil, Uruguai, tem algumas particularidades. Ou seja, então, dentro daquele requisito geral, você pode tirar requisitos específicos por entender que não é necessário para vir para aquele país. O que eu gosto de falar também é o seguinte: você vai na casa de uma pessoa e a pessoa pede para você tirar o sapato porque ela não quer que você entre de sapato na tua casa, na casa dela, né? Então você tem duas opções: ou você tira e entra, ou você não tira e não entra, ou você fica discutindo com a pessoa, né? Uhum, Então, ou seja, na parte sanitária é basicamente a mesma coisa. Você está indo para isso, ou você atende e entra, ou você não atende, não vai, ou você fica discutindo um novo requisito. uhum. A ideia é essa. No caso do Brasil, e até em função do Mercosul, eu vou te falar que assim,
tem bastante exigência, tá? Então também se exige basicamente anemia, basicamente o mormo, mesmo para países da Europa, alguns países que já tiveram notificação lá, a Alemanha já teve notificação, por exemplo, se exige metrite contagiosa, arterite viral, aí tem umas variações, depende se você está falando de garanhão, se você está falando de animais castrados ou éguas, né? Por exemplo, um cavalo hoje, um garanhão para vir da Bélgica para cá, ele faz um período de quarentena maior, justamente para não ter que fazer outros tipos de exame, ou seja, uma outra bateria de exames, né? Então, em vez de cumprir 20 dias de quarentena, 18 dias de quarentena na Europa, ele vai cumprir 28 dias de quarentena na Europa para não ter que cumprir uma bateria de exames, tá? Então, ou seja, ele faz a quarentena lá na origem, na Europa, ele vem para o Brasil, aqui no Brasil ele é liberado, não é feito nenhum outro tipo de controle, tá? Não vai ser colhido sangue dele, nada disso. Se tudo estiver bem com o cavalo na chegada, obviamente no aeroporto ele vai ser inspecionado por um fiscal federal agropecuário, que se identificar alguma alteração nesse animal, um corrimento, perceber que o animal está com febre, qualquer coisa, o cavalo aparece cheio de placa na pele, qualquer coisa do gênero, ele pode solicitar que esse animal vá para um isolamento e faça esses exames, tá? Mas normalmente não, ele vai ser liberado e vai para casa. Especificamente agora, né, quando a gente teve o surto de herpes vírus lá na Europa, o Ministério da Agricultura exigiu que a gente fizesse que o veterinário responsável pela propriedade de destino do cavalo fizesse um termo informando que esse cavalo iria ficar basicamente isolado, numa cocheira isolada, uma determinada distância dos outros cavalos. Ele não poderia dividir escova, materiais de uso comum dos cavalos não poderia ser dividido, tá? E esse animal teria que ficar 21 dias sem movimentação, ou seja, 21 dias direto nessa propriedade sem sair. E, obviamente, ao final desses 21 dias, ia ser feito um relatório e enviado para o Ministério da Agricultura. Então, essa foi uma medida que foi adotada especificamente em função dos casos de rino que teve na Europa. Tá. E a gente está falando de viagem, importação, de compra e venda, mas a gente conhece também que existe aquela exportação temporária de cavalos que vão para uma competição e voltam para o país de origem. Que documento que ele precisa para poder viajar temporariamente e como que ele comprova, né, que ele vai voltar? Como que funciona? Então, a gente tem as duas situações. Uma é a exportação temporária e outra é a importação ou admissão temporária, no caso de cavalos que vêm competir para cá. Basicamente, a gente tem que entender isso como um processo administrativo na Receita Federal, que é analisada por uma equipe específica, né? Onde eles concedem que, entre aspas, a mercadoria vai sair do país por um determinado motivo e ela não vai deixar de ser nacional. Porque quando a gente fala de uma exportação definitiva, tá? A gente está falando basicamente, entenda como uma venda. Você pegou o cavalo, você vendeu para um outro país. Ponto. Ele não é mais brasileiro. Ele é americano, ele é chileno, entendeu? Agora, quando você faz uma exportação temporária, ele continua sendo brasileiro, um bem do Brasil que está temporariamente num outro país por algum motivo. Tá. Para você ter uma ideia, é a mesma. Parece louco falar isso quando a gente fala de cavalo, mas seria a mesma equipe que me autorizaria, por exemplo. Vamos supor, eu tenho um computador da Apple que só conserta lá nos Estados Unidos. Eu poderia mandar esse computador para consertar lá e trazê-lo de volta. É o mesmo tipo de exportação temporária. Tá? No caso do cavalo, o que a gente tem que fazer? Provar, como você falou. Como é que a gente prova o que ele vai fazer lá fora? Prospecto de provas. A Receita sempre pedir inscrição de provas. Inscrição é mais complicado, você sabe melhor que eu, que às vezes a inscrição é feita no dia ou no dia anterior da prova, né? Então, basicamente, a gente tinha que pegar o programa da prova, o programa FEI ou um programa da prova local, tá? Ou mesmo uma carta da Confederação Brasileira de Hipismo informando que esse animal está indo competir assim, assim, assado, tá? Ou, Cassiano, não tenho nada disso. Meu cavalo está indo treinar com fulano de tal nos Estados Unidos. Perfeito. Então vamos fazer uma declaração, um contrato entre as partes. Olha, o cavalo está indo para o fulano lá em Wellington para ficar lá em treinamento, possivelmente participar de competições. A gente vai documentar isso. Eu vou mostrar para a Receita. Olha, o cavalo vai ficar nessa propriedade, em tal local, com esse endereço, com essa pessoa responsável lá. Tá? Muitas vezes a Receita poderia até mandar um e-mail ou entrar em contato com a pessoa lá para saber se essa informação é real. Tá? Eles já fizeram isso no passado. Né? Então, ou seja, a gente pode mandar, por exemplo, um cavalo para fins de reprodução. Um garanhão que está indo
para a estação de monta, por exemplo, né? Sei lá, por qualquer motivo não pode inseminar, não pode mandar o sêmen, qualquer coisa assim, poderia. A mesma coisa, isso pode ser amparado por um contrato entre as partes, um contrato de arrendamento desse garanhão, de aluguel desse garanhão. Ou seja, então é tudo bem documentado para mostrar que ele está indo para uma determinada função, tá? Aí você vai me perguntar quanto tempo, né, pode fazer isso. Basicamente, o processo é autorizado por 1 ano, desde que a gente prove que esse cavalo vai ficar 1 ano fazendo alguma coisa lá. Tá? O fiscal que analisar o processo, ele poderia simplesmente, olha, ele vai fazer uma prova, a gente está agora em junho, né? Ele vai fazer uma prova, sei lá, em julho, e só essa prova, tá? Então, beleza. Então, ele vai autorizar julho, pode autorizar 60 dias mais para dar tempo de você providenciar o retorno dele, e ponto. O fiscal poderia fazer isso. Então, a maioria das vezes não faz, a maioria das vezes autoriza 1 ano mesmo, esse prazo de 1 ano. Esse prazo de 1 ano, ele pode ser prorrogado, essa solicitação, teoricamente, por até 5 anos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho cavalos de clientes que estão fora do país, que em função, inclusive, de seletivas, de questões de competições, de Tóquio, isso, aquilo, que já está indo para o 4º ano, já foi para o 4º ano de prorrogação. Né? Então, é claro, é sempre mais complicado. O que eu falo para os clientes é o seguinte, até o 3º ano, a gente consegue resolver de uma forma administrativa ali na Receita, sem tanta intervenção de documentos, tudo isso. Né? Passou do 3º ano, é o inspetor-chefe que vai autorizar, então a documentação, você tem que provar um pouco mais do que precisa. Desculpa te cortar, já na importação temporária, basicamente a mesma coisa, antigamente era autorizado 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Só que isso mudou e agora também é 1 ano prorrogar e você pode prorrogar por mais 1 ano. E esse cavalo, ele é inspecionado de certa forma quando ele está no local ou basta um documento dizendo que ele está fazendo prova? Ele é fiscalizado ou não? Não, basta um documento que ele está fazendo. Ninguém vai lá checar, até porque, obviamente, a Receita, ela não, vamos dizer assim, ela não teria uma gerência lá fora para você ter um poder de solicitar, porque teria que ser solicitado via Itamaraty, ou seja, mas a gente tem que sempre entender o seguinte, assim como a gente vai ali e pesquisa sobre o cavalo e sabe o que ele está fazendo, a Receita também sabe, né? Ninguém está ali para esconder nada, é preto no branco e vamos mostrar. Por isso que, inclusive, eu falo para os clientes, olha, o cavalo estava em tal lugar e vai mudar de local, vamos informar a Receita. Né? Ele estava treinando com o João e agora vai treinar com o Antônio, vamos informar para a Receita. A gente faz um documento anexo no processo. Quando é um processo temporário, a gente precisa manter a autoridade que fez a Receita que autorizou isso, né? A alfândega, desculpa, que autorizou isso, precisa manter informado. Né? Então, qualquer mudança de planejamento, eu mandei meu cavalo para os Estados Unidos, agora ficou um tempo nos Estados Unidos, poxa, agora eu vou para a Europa. Preciso informar a Receita. Tá? Lembre-se que é uma mercadoria nacional que foi autorizada para ir para aquele determinado local. Se você vai mudar, não tem problema, mas vamos informar. Eu tinha uma pergunta para te fazer sobre a documentação, né? Porque eu trabalho na BCCH e também já vi muito, você mesmo na própria live da Ju, falando da CBH, que tem que assinar um documento de importação. Por que tem que assinar esse documento, ou a associação, ou a BCCH, enfim? Que documento é esse? Isso existe? É obrigatório? Você tem que importar por uma entidade? Desculpa, o que você falou agora no final? Você tem que importar por uma entidade? Ele não pode vir aleatoriamente, tá. É isso? Então, basicamente isso chama certificação zootécnica de importação ou certificação técnica de importação, tá? Zootécnica quando é emitido pela Associação de Raça e técnica quando é emitida pela CBH. O que é? O Ministério da Agricultura, dentre os documentos que eles pedem, existem alguns documentos, mas dentre esses documentos, existe a exigência de que a Associação da Raça ou a Confederação Brasileira de Hipismo, e quando eu falo Associação da Raça, correspondente, obviamente, ao cavalo. Então, se a gente está falando de BH, a gente está falando de todos os cavalos da World Breeding, blá, 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 tá? Vai emitir, ou a Confederação Brasileira de Hipismo pode emitir para cavalos de esporte. Embora a associação, hoje em dia, também já pode emitir para cavalos de esporte. Então, desde janeiro desse ano, antigamente a gente ia trazer para um cavalo castrado, por exemplo, a gente obrigatoriamente tinha que emitir pela CBH. Hoje a gente pode emitir pela associação também, tá? Então, isso é importante.
esse documento, isso é muito antigo, Roberta. Isso vem, se eu não me engano, vem da época do Vargas, isso, tá? É muito antigo, acho que é de 1960 e algum de bolinha, né? Basicamente, era uma proteção zootécnica, vamos dizer assim. É para que ninguém importe qualquer coisa que não tenha interesse, algum tipo de interesse, seja zootécnico, seja fenotípico, ou seja, o cavalo tem que ter alguma importância, tá? Então, o Verdade. cavalo, ele tem que ter campanha, ele tem que ter sangue, ele tem que ter... Essa é a ideia, tá? Não estou nem falando aqui para você, e eu nem tenho capacidade para falar assim, olha, concordo, não concordo com isso ou com aquilo, porque eu, na ponta como prestador, a gente sofre às vezes com essa situação, porque às vezes a gente tem cavalos que não conseguem entrar no país. Você pega às vezes cavalos que são pet, por exemplo, o cavalo não tem campanha, não é filho de ninguém com ninguém, o cavalo não tem nada, e às vezes a gente não consegue trazer o cavalo da pessoa, entendeu? Porque tem essa exigência, tá? Então, existe esse documento precisa ser emitido. Então, basicamente, como funciona? Eu pego a documentação, mando para a associação a documentação do cavalo, a documentação que ampara esse processo de importação. A associação vai verificar, olha, esse cavalo atende os nossos requisitos. Basicamente, no caso do BH, são requisitos ali de performance, tem pai com mãe aprovados, tudo ok, tem a terceira geração, enfim, são requisitos mais tranquilos. A gente tem associações que têm requisitos bem mais restritivos, né? Você tem quarto de milha, por exemplo, que tem restrições bem impostas, né? Então, algumas raças que impõem essas restrições importantes, né? No caso, por exemplo, da Confederação Brasileira de Hipismo, eu vou emitir um parecer, eu tenho que mostrar a campanha do cavalo. Ah, mas se ele não tiver campanha, pode ser dos pais. Se os pais não tiverem, pode ser dos avós. Então, você tem tem como manejar essa situação. No caso de uma importação temporária, a mesma coisa, tá? Ou seja, então também existe essa certificação emitida para importações definitivas e também existe, no caso, para admissões temporárias. Deixando um pouco a parte de documentação e burocracia, eu queria entrar agora uma parte mais efetiva da viagem, né? E quando eu tive a ideia de fazer a live sobre importação e exportação, me veio uma dúvida na cabeça sobre seguro viagem, né? Hoje, nós, quando vamos viajar para qualquer país, a gente tem que fazer um seguro viagem, que seja pelo cartão ou por uma agência. Você tendo essa agência de viagem, você também oferece esse serviço de seguro viagem para o cavalo ou isso não existe? Na verdade, isso acaba sendo, vamos dizer assim, terceirizado por uma seguradora, né? Então, a maioria dos cavalos que a gente acaba, principalmente cavalos de competição, esses cavalos já são segurados, né? Tem uma seguradora aqui no Brasil que já inclui o seguro internacional, a extensão internacional. Outra eu não tenho certeza, mas uma delas eu tenho certeza que já inclui essa extensão internacional. Só pede, obviamente, para que informe data do voo, para onde o cavalo vai. Então, ou seja, isso é uma coisa para a pessoa ficar atenta, ou seja, o cavalo que tem o seguro vai ser transportado. Não esqueça de avisar o corretor entra em contato com a gente passa a informação do voo, tem lugar, tem companhias que pedem número do voo, a companhia aérea, tudo isso a gente informa, tá? Mas é importante, até para uma regulamentação internacional, que é imposta pela IATA, que é a International Air Transport Association, todas as companhias aéreas cargueiras, elas se eximem de qualquer responsabilidade no transporte de animais vivos, tá? É claro que, assim, existem N discussões jurídicas que eu não vou entrar nessa situação agora. Uhum. Mas é importante dizer que, basicamente, quando você contrata um transporte aéreo internacional, não tem seguro. Então, se você quiser realmente que tenha seguro, faça um seguro independente, né? As pessoas também me perguntam muito, falam assim, poxa, devo fazer seguro? Eu não sou doido de falar que não, né? Ou seja, eu acho que assim, o seguro está ali para uma proteção econômica, patrimonial, enfim, tudo isso ele tem que se a pessoa achar que vale a pena ali na conta do seguro e fazer, eu acho que tem que fazer, né? Então, a orientação é essa. É claro que o transporte é muito seguro, né? Ou seja, transporte aéreo em si, todo esse processo é um processo muito bem cuidado, né? Então, eu não me lembro, assim, de ter tido problema. Você entrou no item de segurança, que era a minha próxima pergunta que eu ia fazer, né? É seguro o cavalo voar? Qual é o preparo mínimo que ele precisa para ele conseguir viajar bem? Ele tem que fazer algum exame de saúde ou não? Então, quando a gente começa esse processo,
e já começa a fazer os exames sanitários nesse cavalo, basicamente, ou eu vou acompanhar isso direto com o veterinário clínico do cavalo, né? Ou seja, então, minha primeira, talvez minha segunda pergunta para o meu cliente, depois que ele me fornecer os documentos, é quem é o seu veterinário? Quem te atende como veterinário? E tem gente que às vezes começa a conversa comigo, é a primeira pergunta que eu faço, porque eu prefiro já de cara sair, ligar para o veterinário, para conhecer o cavalo, saber como é que ele é, saber que condições está, e aí começar esses exames sanitários. Então, vamos dizer assim, essa primeira triagem já é feita ali nessa situação, tá? E a gente precisa entender se o cavalo, se ele é transportado, como é que ele é transportado de caminhão? Ele anda bem de caminhão? É um cavalo que está acostumado, já andou de caminhão. O que eu costumo falar é o seguinte, se ele anda bem de caminhão, ele vai andar bem no avião. Tá? Não tem muita diferença, até pelo contrário, os pontos críticos ali do avião, obviamente, entrar na baia de transporte, que a gente vai falar depois, mas o pouso, a decolagem, agora o voo em si, ele se tiver uma Tranquilo. turbulênciazinha, eu garanto que é muito menor do que a turbulência das nossas estradas, né? Então, Aham. por outro lado, a gente já teve situações. Você sabe que tem aqueles cavalos que a gente chama de encostador, né? Aquele cavalo que vai viajar em espaço simples, ele se taca na divisória do caminhão e fica lá pedalando e desesperadamente, e ele precisa embarcar num espaço duplo num caminhão, né? Então as pessoas já sabem, meu cavalo só anda no caminhão em espaço duplo. Ok, a gente pode colocar ele no espaço duplo também na baia de transporte, só que ele vai pagar por dois. Não tem jeito, Uhum. não tem milagre. Ele está ocupando uma baia que tem um transporte para 3 animais, ele está ocupando 2 espaços. Tá? Vai pagar por Mas isso. a gente precisa saber disso. Porque a gente já teve situações de embarcar cavalos de competição, de chegar lá no aeroporto e colocar o animal e ter que tirar. E ter que tirar. Por quê? Por questão de segurança, não vai dar, não vai. Né? Então, ou a gente vai colocar ele em outra baia e vai sozinho, ou vai conversar e não vai, aí entra a questão de custo, que precisa ser definido na hora. Agora, isso é muito ruim descobrir lá no aeroporto, né? Por isso que a gente Uhum. precisa que a pessoa fale, a gente pergunta e fala, não seja super sincero. É uma relação de confiança, né? Não tem Ah, jeito, é uma prestação de serviço que é uma relação de confiança. Se você está vendendo o teu cavalo, é um cavalo que você criou, ou que esteve com você durante anos, ou seja, ao tamanho do bem que você está entregando para a gente. Né? Se é um cavalo de competição, então, nem se fale. Né? Então, ou seja, você precisa ter uma relação de confiança, de cumplicidade, e falar: meu cavalo é assim, assim, assado, meu cavalo morde, meu cavalo dá coice, dá manotada, enfim. A gente precisa entender isso. E às vezes é muito uhum. bom conversar isso com o veterinário, porque às vezes também o veterinário já sabe disso e já passa para a gente. Né? Uhum. Uma coisa que eu gosto de sugerir para os meus clientes, por exemplo, é acostumar o cavalo a tomar água em balde. Né? Cavalos de concurso já estão acostumados, que eles vão para as baias de circo em balde, não tem jeito. Uhum. Né? Mas às vezes o cavalo não está acostumado, ele vê o balde e se desespera. No transporte aéreo, durante o voo, a única forma de fornecer água para esse cavalo é no balde. E aí às vezes você chega para o cavalo e se assusta. Né? Então, claro, ele se assusta, você vai acostumando, tal, mas se ele já estiver acostumado, é melhor. Melhor. Exato, E Cassiano, exato. algum cavalo agitado, ele pode ser sedado antes de entrar no avião, que nem se faria num caminhão, ou não? Ou depende da competição que ele está indo e quantos dias ele tem lá para poder entrar nessa competição? Você tem essa questão, obviamente, a questão é a seguinte, Rô, um cavalo de alta performance de competição, ele normalmente ele não precisa ser sedado, porque ele está tão acostumado a viajar que dificilmente ele precisa ser sedado. Então, na prática, a gente percebe que não. Ou tem cavalos que sabidamente precisam ser sedados, porque mesmo sendo competições, já voaram para o mundo inteiro, eles costumam dar problema na hora Causar. de entrar, Uhum. enfim, a gente sabe disso. Obviamente, que se for sedado, e no caso de uma competição, e do tempo que ele for fazer cumprir de período de quarentena lá na outra ponta, alguma coisa assim, isso precisa ser notificado, obviamente, para que não tenha nenhum problema de questão de doping, nada disso. Né? O que eu costumo falar? A sedação, ela é um mecanismo para a gente usar se necessário. Assim como tem pessoas que precisam beber uma taça de vinho, 2 taças de vinho, 3 taças de vinho antes de voar, é uma sedação, se você parar para pensar. Né? A pessoa também está tomando um vinho. Não, eu só vou entrar no avião se eu tomar um whiskyzinho que aí eu relaxo. Essa é a Uhum. ideia. Ou seja, então primeiro você vai relaxar o cavalo. Se ele estiver extremamente estressado, você vai relaxar o cavalo. Essa é a ideia. Você não pode errar a mão e sedar demais, porque toda vez que você ceda,
você basicamente tira essa noção de propriocepção, né? Você tira a ideia de espaço do cavalo, da gente também, né? Ou seja, do cavalo também. E é ruim, você não quer deixar ele com essa sensação, porque se precisar de alguma coisa, ele precisa se equilibrar, ele tem que estar bem ativo ali. E para isso também existem fármacos para você sedar específicos para que ele também possa ficar com essa propriocepção ativa. Então ele fica relaxado, mas ele fica ativo ali. Então, ou seja, sedar, eu acho que assim, se necessário, assim, nada além do ponto, entendeu? Cassiano, a gente está falando aqui, né, de viajar de avião. Todo mundo já viu um caminhão de cavalo numa estrada ou parado numa hípica, mas um avião não é todo mundo que conhece. Esse cavalo, ele viaja num avião comum ou só num avião cargueiro? Como que funciona? Como que é essa baia de transporte do cavalo? Então, hoje em dia, basicamente cargueiro. Antigamente, você tinha um avião que era um 747 Kombi, chamava, e é Kombi mesmo, tá? Mas com C, não com K. Esse 747, 747 Kombi, eles operaram com a KLM. Hoje em dia, a KLM, Air France e Martinair é uma companhia aérea só, né? Esse 747 Kombi, eles anunciaram a aposentadoria dele, se eu não me engano, no começo de 2020. Esse 747, ele era metade carga e metade passageiro. Então, você carregava ali, acho que 170 e tantos passageiros, e você tinha ainda 7 posições de carga atrás, né? Que teoricamente você poderia levar, numa situação hipotética, não ia, mas 7 baias de cavalo lá atrás, né? Uhum. 7 com 3 cada uma, né? Mas esse avião era difícil, ele vinha para cá há muitos anos atrás. Ele era mais comum na Europa, esse tipo de coisa. A KLM anunciou a aposentadoria dele em 2020, no começo de 2020, por causa da pandemia, eles ainda usaram um pouco mais. E agora o último voo deles foi um voo em março de 2021 agora, se não me engano, para a China. E aí aposentaram esse avião, né? Então, ou seja, hoje os cavalos eles embarcam somente em aviões cargueiros. A gente tem uma limitação de rota. Por quê? Porque não é todo cargueiro que transporta cavalo. Uhum. Por que não é todo cargueiro? Por causa de peso? Não, não é por causa de peso, é por causa de dimensão de porta. Então, a baia de transporte aéreo, ela tem 2,20 m e pouco, 2,30 m de altura, tá? Então, não é todo avião que tem porta suficiente para essa baia entrar, tá? Eu tenho foto aqui, posso te mostrar? Claro. Espera aí, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, quer ver? Tirar, né? Aqui, ó. Consegue ver? Lógico, perfeito. Então, aqui, o limitante aqui, isso aqui é uma baia, desculpa, é um MD-11. Eles estão Tá. carregando aqui pela porta lateral, tá? Então eu tenho aqui ó, 4 baias. Na verdade, nessas baias, elas estão divididas para 2 cavalos, tá? Isso aí, inclusive, foi uma operação que a gente fez para o Best Jump, tá? Quando a gente ainda trazia uns cavalos de fora para o Best Jump. Então essa operação é lá de Porto Alegre. E então o limitante, ó, se você olhar pela porta lateral ali, é a dimensão da porta, não é em si o quanto a aeronave pode carregar de carga, tá? Aproveitando que eu estou nas fotos aqui, eu vou separar. Quer que eu posso te mostrar os tipos de baia, já que você me perguntou das Claro, baias? já Vou te pode, mostrar as baias. lógico. Ó, vamos lá. Antigamente, você vai dar risada agora, mas antigamente você tinha muito baias desse tipo. Isso aqui é uma baia, que o pessoal olha e fala assim, nossa, como é que vai um cavalo ainda? Realmente, eu não sei como é que ia, mas ia, tá? E tá até com o logo da falecida Varig Log ali do lado, né? Uhum. Essa era uma baia simples, um cavalo... deixa eu aumentar um pouco aqui, acho que fica melhor. Pronto. O cavalo ia sozinho aí, e ele ficava basicamente, esse recorte que tem na... Não sei se você enxerga meu mouse, que o recorte que tem aqui na frente da baia, aqui ia Tô passar pro vendo. pescoço dele, aqui não ficava a cabeça, Uhum. passava o pescoço. Então o pescoço dele começava daqui, ó. Isso era uma baia que assim, a gente tinha que tomar um cuidado danado, porque se você pegasse um cavalo com um pouco de mais vontade, ele pulava isso, né? Pendurado. Então se usava de recursos, às vezes, de você colocar uma espécie de coleira ao redor do pescoço do cavalo para prender ali na baia. E depois dessa baia, ainda tinha essa, que era um pouquinho mais segura, vamos dizer assim, né? É uma baia do mesmo tipo, só que para 3 animais, tá? A gente não usa mais isso, tá? Isso aqui você usa, às vezes, em voos nacionais, que é feito para Manaus, coisas do gênero, mas para o transporte internacional,
eu vou colocar aqui, ó. A gente usa essas baias de alumínio, tá? São baias totalmente fechadas de alumínio. Ela tem essas divisórias que são divisórias móveis, né? Ah, aqui o espaço entre cada um dos cavalos dá uns 80 centímetros mais ou menos de espaço. É um espaço bom, tá? A gente poderia eventualmente transportar esses cavalos, quer ver aqui não, e refazer esse espaço para um espaço duplo, ó, tá? Você faz um remanejamento ali das divisórias. Aí quem está olhando vai falar assim, pô, mas só tem 2 cavalos, por que que você não abre tudo ali? Por que que as divisórias estão ali? E eu costumo falar o seguinte, vocês, né, acho que todo mundo assiste aqui, sabe que cavalo é que nem criança, né? Quanto mais espaço você der, mais eles vão querer brincar, aprontar e fazer, enfim. Então, a ideia, o cavalo ele sempre tem que voar ou olhando para o nariz do avião ou olhando para o rabo do avião, tá? Ele não voa como num caminhão que ele vai na diagonal ali ou na transversal, tá? Por quê? Porque o movimento de impacto dele, vamos dizer assim, ele é. Eu vou voltar para mim aqui, ó. Ele é um movimento, pronto, de pouso e decolagem, né? Ou seja, então, para frente e para trás. Então, ele precisa estar posicionado para se amparar dessa forma e não assim, tá? Isso aqui é raro, porque isso aqui é um pouco de turbulência. Isso aqui, sim, é um movimento. Eu tenho uma outra foto de uma baia aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó, quer ver? Cassiano, enquanto você procura foto, você estava me falando que eles embarcam de 3 em 3, é isso? Então, a configuração da baia para 3 animais, tá? Essa Quantas baias de 3 animais pode ir no mesmo voo? Ah, vixe. Eu já Várias? embarquei. Não, é assim. Depende da aeronave. Para você ter uma ideia, uma aeronave como um 747, que a gente embarca muito, ela tem 30 posições. O que significa 30 posições? 30 locais dentro do avião que eu poderia, teoricamente, colocar 30 baias. Se você está falando em 30 baias com 3 cavalos cada um, você está falando 90 cavalos no avião, Uhum. tá? Agora, o que existe uma limitação? Você pega, por exemplo, um MD-11, se eu não me engano, o MD-11 tem 25 ou 26 posições, ou seja, vezes 3, né? Agora, não é por isso que você vai lotar a aeronave, porque você tem algumas regras que você precisa seguir. Primeira de tudo, número de acompanhantes que você vai colocar nesse avião. Uhum. Então, já vou entrar num outro assunto, que é, o cavalo ele precisa embarcar com um acompanhante, tá? Infelizmente, por regulamentação internacional, esse acompanhante não tem que ser obrigatoriamente um veterinário. Tá. Eu sempre recomendo que seja um veterinário. Eu acho que o veterinário é o profissional mais capacitado para estar dentro de uma aeronave Caso de emergência. acompanhando um cavalo. A gente está muito acostumado a não acontecer nada. E as pessoas sabem disso. Ou seja, as pessoas... mas não tem nada. É só chegar lá, dar água e tal. Eu sei disso. E graças a Deus que é assim. Só que a hora que der um problema, se Tem que não ter for um alguém. veterinário e souber ter uma intervenção um pouco mais ativa, porque é muito fácil qualquer um que não seja veterinário carregar ali uns ml de acepram, uns ml de xilazina, uma detomidina e falar, tá bom, vou aplicar no cavalo aqui, ponto. Mas e se passar do ponto? E se o cavalo tiver uma reação alérgica? Né? E se aquela sedação não funcionar e eu precisar usar outro recurso? Eu tenho, eu vou Uhum. ter? Então, ou seja, o normal é muito fácil. Né? O problema é você controlar quando o negócio sai da curva. Tá? Então, aí voltando na questão da quantidade de cavalos, você tem que ter uma limitação. Não adianta eu botar, numa situação hipotética, 90 cavalos e botar um veterinário ali dentro. Não dá Não, conta. não, não tem condições. Né? Então, o primeiro limitante é o número de acompanhantes. Existem aeronaves que eu consigo colocar, por exemplo, 4 acompanhantes, 5 acompanhantes. Eu estou falando 5 veterinários, por exemplo, ou às vezes não 5 veterinários. Poderiam ser, sei lá, 2, 3 veterinários com 2 tratadores bem experientes. A gente tem tratadores que são extremamente experientes e fantásticos, já Uhum. acompanharam cavalos para a Europa, vão e voltam, e às vezes dão conta, às vezes melhor até do que outras pessoas que se colocam numa situação, não, eu faço, eu cuido e tal. Às vezes é muito bom você ter uma situação dessa, ter tratadores experientes ali com você, principalmente no embarque de muitos cavalos, tá? Então, ou seja, você vai colocar ali 90 cavalos,
eu não vou colocar um acompanhante. Então, eu não vou colocar 90 cavalos. Então, tá bom. Então, eu vou colocar 40 cavalos. Quanto seria o ideal? O ideal seria eu colocar 5, 6 pessoas ali, talvez, para acompanhar esses cavalos. Tá? O ideal, talvez, eu tivesse no máximo ali um acompanhante para cada 9 cavalos. Tá? Isso talvez seria um ideal. Mas a gente já embarcou cavalos, por exemplo, essas operações do Sul-Americano, da Juventude, né? Operações que a gente fez para a Confederação, eram 46 cavalos embarcados para a Argentina, a gente embarcou 36, se não me engano, para o Chile, né? E a gente conseguiu colocar sempre nessa quantidade, 4, 5 acompanhantes. Então, esse é o primeiro limitante. O outro limitante é uma conta que a companhia aérea vai fazer a respeito do oxigênio, da pressurização. Né? Então, obviamente, a gente tem que entender que existe uma pressurização, uma conta de oxigênio que tem que suprir essa Quantidade de carga viva. necessidade. Né? Então, basicamente, você não vai extrapolar disso. Assim, a conta é quantos podem, depende do tipo da aeronave, né? Depende de quantas pessoas você vai colocar ali dentro e tal. É possível fazer operações com 40, 40 e poucos? É possível, sim, com toda a segurança. Tá? Aqui achei a foto que eu ia te mostrar, quer ver? Aqui, ó. Essa é a baia vista por um outro ângulo, tá? Então, uma baia totalmente de alumínio e completamente fechada, ou seja, então é uma segurança Maior. exato, muito maior. Eu tenho uma outra foto aqui, deixa eu ver se eu acho essa baia. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Não estão os cavalos aqui, né? Então você vê que o piso é de borracha, né? Você tem aqui o espaço para cada um deles bem separado e aqui esse preto aqui dentro, essa parte interna, você consegue puxar essa parte para frente. Você consegue puxar aquela parte para frente e dividir a cabeça dos cavalos, né? Então, Uhum. às vezes um cavalo não ficar querendo morder o outro, não ficar, enfim. Ô, Cassiano, esses voos com carga viva, né? Estamos falando de cavalo, eles são voos diretos ou de repente tem escala? E caso tenha escala, esses cavalos ficam dentro das baias ou eles chegam a descer no aeroporto? Como que funciona? Justamente a função do agente de carga, a gente escolher a melhor rota possível, a rota mais direta possível, enfim, essa é a nossa função, discutir isso com a companhia aérea. É claro que por uma questão de malha, né, de aérea, enfim, já da disponibilidade de voos regulares da companhia aérea, muitas vezes você não tem voo direto, tá? Hoje, para os Estados Unidos, a gente consegue um voo direto uma vez na semana, que é muito melhor. Mas até um tempo atrás você não tinha voo direto mesmo para os Estados Unidos. Então o cavalo precisava. Peraí, só. Desculpa. Precisava fazer uma escala. E aí você tem, por exemplo, você tem voos daqui para os Estados Unidos que fazem escala em Lima. E você tem um voo que faz escala no Chile. São voos bons, mas você imagina, esse do Chile você tem que descer para depois subir, né? E Uhum. o de Lima também. Então é sempre melhor que seja direto, mas infelizmente não é sempre que a gente tem isso disponível, Tá. tá? Teoricamente o cavalo não desce da aeronave, tá? Então a gente sempre tem que brigar para que ele não desça da aeronave. Infelizmente, às vezes também Não foge um consegue. pouco do controle isso. Então às vezes precisam movimentar a baia, então eles precisam descer a baia, movimentar a carga e depois voltar o cavalo. Tá. Daí a importância de ter um profissional acompanhando ali. Acompanhando. E como que funciona a alimentação do cavalo durante o voo, né? Você está me falando que tem acompanhante, e provavelmente você falou que eles podem servir água. A companhia oferece a alimentação que esse cavalo faz como se fosse nossos lanches que a companhia oferece? Ou cada cavalo vai com uma alimentação já separada pelo seu proprietário, pelo seu tratador? Eu também brinco que eu falo que o acompanhante, a função do acompanhante é ser justamente a aeromoça do cavalo, né? Uhum. Porque tem que acalmar se necessário, tem que levar comida, tem que levar água, né? Então tem que fazer todo esse acompanhamento. O que a gente pede para que o proprietário, ou a hípica onde está saindo, ou o aras onde está saindo o cavalo, já mande o feno que ele está comendo lá no aras para o aeroporto. A gente já pede uma quantidade para que ele leve para o aeroporto isso com o cavalo, tá? A gente vai colocar esse feno em redes de feno que vão ser presas ali na baia para ele. A função do feno é importante até para a distração, tá?
Eu, inclusive, gosto de colocar o feno bem compactado na rede. Quando você vai numa hípica, você normalmente coloca o feno mais solto ali para o cavalo ir pegando e tal. A gente gosta de colocar o feno bem compactado para dar um pouco mais de trabalho para ele comer, Ele puxar. justamente Uhum. para distrair, né? Ou seja, né? Ele vai conversar com o cavalo do lado, vão bater um papo e tal, mas é bom ter alguma coisa para distrair ele, né? Então vai dando um pouco de atividade para ele durante o voo, tá? A gente, além desse feno que vai na rede de feno, a gente normalmente manda um feno sobressalente para se precisar, obviamente, repor aquele feno que está ali. E às vezes, até numa situação de escala, que você pode ficar mais tempo com esse voo em escala, você tem um recurso ali caso acabe o feno da rede, né? Uhum. A água vai em galões, então a gente manda galões de água, e essa água quem fornece diretamente no momento de fornecer ali é o acompanhante. Vai colocar no balde, fornecer para o cavalo, acabou, volta para o galão, fecha o galão, protege esse galão, amarra ali tudo bonitinho para não ter risco de rolar ali, enfim, vazar água, alguma coisa assim, né? Essas baias, como eu mostrei, elas têm as portas aí, não tem como... tem uma área ali na frente que você pode deixar isso tudo ali, não tem como o galão rolar. Mas tem algumas baias que não tem porta ali, assim, que é só ou uma corrente ou um trava-corpo ali na frente, e que se você não amarrar esse galão ali, ele poderia até rolar ali para baixo. Então, isso tudo é uma questão de segurança que precisa estar atento, e o acompanhante precisa estar sempre atento a essa situação ali. Tá? Quando os cavalos Ah, viajam, né? Você falou que eles viajam de carga. Vocês podem escolher com que eles viajam, com qual tipo de carga, porque às vezes tem carga que, sei lá, não é tóxica e tá junto, ou enfim, flores. Como que funciona essa escolha da divisão da carga que vai dividir com o cavalo, por exemplo? então, toda carga aérea ela é extremamente controlada, né? Ou seja, então nem preciso falar isso para vocês. Ou seja, quando vocês imaginem a quantidade de documentação para você não colocar, por exemplo, explosivo dentro do avião, e vai explosivo dentro do avião, né? Você pega voos para o Chile, por exemplo, que saem do Chile. Chile é um país basicamente de mineração, né? Um país que vive de extrato de minério. E então é comum você chegar com um avião lá, o avião está levando, está saindo com explosivos, né? Isso Uhum. você imagina a quantidade de carga. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todo tipo de carga que entra no avião é muito bem controlada, tá? Então, isso é o primeiro ponto. A gente não sabe em que outras cargas o cavalo vai embarcar. Isso a gente não sabe. Mas a companhia aérea ela vai distribuir essas cargas, obviamente, de forma que existe uma regulamentação internacional para isso. Tá? Então, na distribuição da carga dentro da aeronave, a companhia aérea tem uma pessoa que chama Loadmaster, tá? Que é a pessoa que vai fazer toda a parte de distribuição de carga dentro da aeronave, respeitando questões de peso, de equilíbrio do avião, tudo isso que vai ser colocado, ele vai distribuir dessa forma. Agora, é comum, somente quando a gente tinha esses voos com escala daqui para os Estados Unidos, fazer escala ou mesmo no Chile, ou em Lima, ou em Bogotá, por exemplo, e você na época de rosas de Bogotá, e você sair com o cargueiro lá lotado de rosas, né? Qual que é o problema que tem esse cavalo? O maior problema que você pode ter é você ajustar a temperatura. Uhum. Porque você tem cargas, por exemplo, você tem carga de salmão, por exemplo, que às vezes está junto, carga de aspargo, que está junto, né? Aspargo é muito comum ali também, ir junto com o cavalo. Que às vezes pode exigir uma temperatura diferente da temperatura que você coloca para o cavalo. Quanto que a gente pede para o cavalo? O cavalo tem que ficar numa temperatura ali de 10 a 19 graus. Essa é a média ali, é o range ali, tá? A média seria, vamos pedir uns 14, 15 graus. Aí você fala assim, poxa, mas não é muito frio? É um friozinho gostoso. Só que são 14, 15 graus no ambiente. Dentro da baia, você tem 2 ou 3 seres respirando numa baia fechada. Então, ou seja, aqueles 14, 15 graus externos, a baia não é o mesmo ali dentro da baia, tá? Agora, um friozinho aconchegante, até pra gente quando tá num avião, né? Você pega um friozinho, aí você vai se encolhendo, você fica quietinho ali, dá um soninho e tal, né? Se você tá calor, você começa a ficar agitado, incomodado, você não sabe onde você fica, então é a mesma coisa. Então, quando você coloca, por exemplo, uma carga de salmão, que precisa estar com uma temperatura, sei lá, de 5 graus dentro da aeronave, e você coloca cavalo, você vai ter um problema com essa temperatura. A maioria das aeronaves, as aeronaves mais modernas, você consegue compartimentar as temperaturas em até 3 temperaturas diferentes no mesmo main deck, ali, no mesmo tubo. Entendeu? Uhum. Então ele consegue fracionar, assim, é claro, né? Uma variação ali de
uma médiazinha entre as transições ali, mas você consegue falar, ó, na frente desse main deck vai ficar, sei lá, 5 graus, no meio vai ficar 10, lá para o fundo vai ficar 15, entendeu? Consegue ajustar dessa forma. Então, eles acabam viajando muito bem, assim, né? Então, agora, tem uma restrição importante a respeito, que é uma restrição, vamos dizer assim, mais recente. É uma restrição da pandemia. Obviamente que com a questão do Covid, as cargas médicas, né, entende-se equipamentos médicos ou próprios medicamentos e, obviamente, vacinas, eles têm total prioridade no cargueiro, total prioridade. Então, hoje em dia é comum a gente comum, mas estou falando, não acaba atrapalhando a operação. Mas é relativamente comum, às vezes você vai, somente na operação da Europa para o Brasil, quer reservar um dia o voo e você não consegue, não, porque já tem equipamentos ou cargas médicas nesse voo, e aí não pode ir animais vivos nesse mesmo cargueiro, tá? Então isso foi uma imposição agora durante esse período que a gente está vivendo. Cassiano, e uma curiosidade, né? Quando a gente fala que viaja, tem que cumprir uma quarentena, né? A palavra sugere os 40, mas não tem nada a ver com 40. Como que funciona esse isolamento e essa quarentena? Depende do que o período que esse animal vai passar na quarentena? Então, a quarentena, o termo quarentena, ele vem da Europa, né, da Idade Média, da peste negra, né? Então, ou seja, dessa época. Se não me engano, a origem da palavra quarentena, se não me engano, inclusive é italiana, tá? Por quê? Porque na época se acreditavam que os doentes deveriam ficar em quarentena por 40 dias para se mitigar qualquer risco de novas contaminações, tá? É claro que determinadas enfermidades exigem outros tipos de quarentena, outros tipos de período de quarentena. Por exemplo, Covid. Por que hoje falam a pessoa está positiva, tem que ficar 15 dias ou 20 dias, como preconizado por alguns hospitais hoje, né? Por quê? Porque é o período que aquela enfermidade ainda está contaminando, pode ter um potencial de contaminação para outros indivíduos. Quando a gente fala de cavalo, a mesma coisa. Ou seja, então, quando você fala de determinadas enfermidades que o país exige, essa quarentena ela está vinculada a essas enfermidades. Ou seja, então, vamos dar um exemplo. Estados Unidos. Você vai para os Estados Unidos, você manda o seu cavalo para os Estados Unidos. Ele fica um período de 7 dias em quarentena. Lá nos Estados Unidos, no próprio aeroporto. Tá? Esse período de 7 dias é para um grupo de países no qual o Brasil está incluído. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, nossa, mas eu mandei meu cavalo da Europa, ele ficou 3 dias. Sim, cavalos da Europa que vão para os Estados Unidos, eles ficam 3 dias, se for animais castrados. Se for éguas e garanhões, além desses 3 dias, eles vão ter que sair da quarentena de 3 dias e ir para uma quarentena, que é uma quarentena de importação num local particular, aprovado pela USDA, lá, que é o Serviço Sanitário Americano, que são chamadas as quarentenas de metrite contagiosa. Então é comum você andar lá em Wellington e ver propriedades que tem lá a placa CEM, né, em inglês, de metrite contagiosa equina, quarentena aprovada. Então esses animais vão para essa propriedade e ficam um tempo adicional de quarentena lá para cumprir essa exigência da USDA, tá? E você tem países, por exemplo, que entram nos Estados Unidos e precisam de 14 dias de quarentena. Uhum. Isso depende do quê? Depende da origem. Então, na origem, ou seja, o país que está mandando tem enfermidades que o período de incubação é mais do que 7 dias, você prolonga. Entendeu? Essa que é a ideia. Esse cavalo chega nos Estados Unidos, ele vai cumprir esses 7 dias e você faz os exames durante esse período. Ou seja, você não. A autoridade sanitária ela vai fazer os exames durante esse período de quarentena lá. Esse resultado desses exames vão sair no final desses 7 dias e ele é liberado. Tá? A mesma forma, por exemplo, do Brasil. Né? O Brasil, quando você... Isso a gente estava até falando no começo, né? As exigências sanitárias do Brasil que são amparadas pelo Mercosul. Para um cavalo vir para o Brasil, a quarentena mínima é de 14 dias. No entanto, você tem exames sanitários que exigem prolongar por mais tempo. Então, na prática, o cavalo acaba ficando uns 20 dias. Porque você tem, por exemplo, um exame que é exigido no 14º dia. Então, você faz no dia 0 um exame, no 14º dia você repete. Só que, obviamente, esse exame não fica pronto no mesmo dia. Ele ainda demora uns 5, 6 dias para ficar pronto. Então, você pega os 14, mais 5, 6 dias, já viraram os 20 dias, entendeu?
Calma aí, deixa eu só ver onde a gente estava, que daqui a pouco estão chegando algumas perguntas. Mas continuando o papo de quarentena, o cavalo ele chega nesse lugar e às vezes ele passa muito mais que 3, 4 dias. Como você disse, tem até 10, 15 dias. Esse cavalo ele é acompanhado por alguém, ele pode ser movimentado, ele tem que ficar dentro de uma baia. Como que evitar uma cólica, por exemplo, ou que não saia da forma física, um cavalo que está indo para uma competição e exige uma coisa maior, sanitário, né? Um recrutamento maior de sanidade. Então, aí a gente volta nos Estados Unidos, né? Então, o grande problema acaba sendo essa quarentena nos Estados Unidos. Essa quarentena de 7 dias, você não tem acesso ao cavalo, né? Ou seja, o cavalo fica na baia o tempo todo fechado, com alimentação basicamente de volumoso, sem ração, tá? E as únicas pessoas autorizadas a entrar ali são as pessoas vinculadas ao Serviço Sanitário Americano. Então, ele está totalmente sob a responsabilidade da USDA, que é o Serviço Sanitário Americano da APHIS, tá? Então, já para o embarque, ou seja, para a questão de preparação do embarque, talvez eu tenha esquecido de mencionar isso, a gente também já pede para que não dê ração. Isso os veterinários já sabem também. Eu conversando com eles, você normalmente não vai dar ração no dia anterior, não dá ração no dia do embarque, e ele não vai comer ração só depois que chegar no destino, até por uma questão de adaptação, né? Ou seja, então, não é por um risco assim, não, o cavalo está estressado. Não, normalmente os cavalos estão muito calmos, mas você mudando de ambiente, mudando de temperatura, enfim, é natural que o cavalo possa ter alguma coisa mais, sei lá, alguma variação que pode levar ele a começar um início de cólica, alguma coisa assim. Então, vamos fazer só volumoso, tá? Evitar só mandar feno e tal, nada de ração. Eu tenho situações de cavalos de competição que às vezes a pessoa, pô, mas eu vou mandar um punhadinho só para a gente dar ali no aeroporto. Ok, você mandar 1 quilinho de ração, meio quilo de ração, para não perder muito. Agora, chegou nos Estados Unidos, quarentena de 7 dias, só volumoso, basicamente só feno e água. As pessoas falam, poxa, mas que judiação, pelo amor de Deus. Tá, mas você tem que lembrar o seguinte, seu cavalo está 7 dias parado, ele não está em exercício. Então, ou seja, esses 7 dias comendo feno, a conversão alimentar dele ali é muito boa. Ou seja, ele faz muito mais falta para ele o não treinamento do que a não ração ali naquela situação, né? Então, como você não tem acesso, ninguém vai trabalhar esse cavalo, essa ração não vai fazer tanta falta, tá? As pessoas também me perguntam, poxa, mas quem olha o cavalo, se acontecer alguma coisa e tal? A responsabilidade, como eu disse, é toda da USDA. Como eles são responsáveis por esse cavalo, eles não brincam com isso. Ou seja, se o cavalo espirrar diferente, olhar para o lado diferente, eles vão contactar quem? O agente de carga de lá dos Estados Unidos, ou seja, o nosso parceiro lá naquela ponta. É o primeiro local que eles vão contactar. E eles vão enviar um veterinário que já é credenciado da USDA para entrar na quarentena e examinar o cavalo. Tá? E aí sim eles vão nos passar a situação. Tá? Isso não é comum de acontecer, mas pode ter um cavalo que teve uma febre, pode ter já tive um cavalo que subiu no coxo e teve um cortezinho mínimo, entendeu? E o veterinário... Agora, o atendimento é muito rápido, porque eles estão o tempo todo monitorados, eles estão monitorados por câmera, eles estão monitorados o tempo todo monitorados. Tá? Então eles não brincam, até porque se acontecer alguma coisa com o cavalo lá, eles sabem que eles podem responder a um processo absurdo, né? Ou seja, então vai dar muito mais trabalho para eles não olhar do que olhar o cavalo o tempo todo, tá? Em situação especial, uma situação especial, por exemplo, você tem um mundial, um evento especial, tá? Nos Estados Unidos de cavalo de competição, o pessoal tá brincando, né? Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo. Uma situação especial, por exemplo, você tem uma competição, tal, cavalos de alto rendimento, tal. Em algumas competições, eles permitem que você você solicite uma autorização para uma pessoa entrar lá, eventualmente 1 ou 2 vezes por dia, para caminhar o cavalo. E a gente está falando caminhar num corredor, tá? Uhum. Então, não é caminhar num local aberto, com grama, nada. É caminhar num corredor. É a mesma coisa que você pegar um pavilhão ali, daqueles pavilhões da Santo Amaro ali de cima, e ficar caminhando naqueles corredores. É aquilo ali, tá? Então, isso já foi permitido em algumas situações, tá? Mas, basicamente, numa situação normal, isso não é permitido. Então,
embarcou, você vai ver teu cavalo 7 dias depois. O que eu posso dizer por experiência? Poxa, eles ficam super bem. Tá? Perde às vezes um pouquinho de peso, perde um pouquinho de massa, tal, mas a recuperação desses cavalos acaba sendo bem rápida, enfim, não é nada, nenhum, oh meu Deus. Tá, então eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp e eu só vou esclarecer e você vai me corrigir. De repente, um veterinário particular embarcou nesse voo com esse cavalo e foi permitido. Quando ele chega nessa quarentena, esse veterinário vai ficar aguardando esse cavalo sair dessa quarentena. Esse veterinário particular, ele não vai poder acompanhar esse cavalo lá na quarentena. Ele vai reencontrar no caminhão na hora que ele estiver indo para o rumo final dele, certo? Corretíssimo. Isso já aconteceu várias vezes. A gente tem clientes que às vezes fazem isso e o veterinário ele vai ver o cavalo na hora que ele sair do avião. Ele saindo do avião, ele não vê mais. O cavalo vai direto para a quarentena. O veterinário vai fazer a imigração, vai entrar, fazer documentação para ele migrar. Ele vai para o hotel e o cavalo vai para o hotel também, vai para a quarentena, tá? Eles vão se ver só 7 dias depois. Então, e aí não tem... E as pessoas falam, poxa, mas não tem como solicitar uma autorização. Gente, os Estados Unidos, eu nem preciso dizer, né? Ou seja, é um país com muitas regras, as regras rígidas, não tem ajeitadinha, né? Não tem, vou chegar lá conversar com o cara, pedir para autorizar. Não autoriza, não autoriza. Até porque a autorização, ela nem é local ali. A autorização, ela vem de Washington. Então, ou seja, é um troço bem mais burocrático. Tá, eu vou entrar um pouco nas perguntas antes de eu fazer, que no finalzinho eu quero fazer uma comparação com o transporte terrestre, né? Então, no comecinho... Não, sabe uma coisa que eu não mostrei? Que você tinha até me pedido, eu não mostrei? Eu tenho um vídeo de um cavalo pousando, filmado na GoPro. Gostaria. Quer ver? Quero. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui, pera. Isso está filmado pela GoPro. Eu estou sentado lá no meu assento, esperando, bonitinho. E o avião está se aproximando para pouso. Tá. Ó, encostou no chão agora. Ali vai acionar o reverso. Ó, freou o cavalo para frente, para trás, entendeu? O grandão é o que está mais assustado, né? Mas assim, o que está acontecendo? E o pequenininho está ali, tranquilo. O que esse castanho tem na barriga? Uma coisa azul? Então. É porque eu fiz um... É o meu lado cardiologista. Tava fazendo os batimentos. Não, o que eu fiz? Como esses 2 cavalos eu estava acompanhando, eu pedi uma autorização do proprietário, isso é um voo que a gente fez por Uruguai. E ele me pediu para acompanhar esses cavalos. Normalmente eu peço para colegas ele acompanhar, mas e ele me pediu, e eu aproveitei para fazer eu queria fazer um estudo, né, do comportamento dos cavalos. Então eu coloquei uma GoPro ali para acompanhar, porque o único momento que a gente não está do lado dos cavalos, né, os únicos 2 momentos é no pouso e na decolagem, né? Então o resto a gente pode ficar com eles ali, mas no pouso e na decolagem a gente tem que estar ali sentadinho, com o cinto afivelado, enfim, né? Então eu coloquei a GoPro para fazer a imagem. E aquela cinta que está no cavalo no castanho é um holter. Então, para monitorar o coração dele. Então, eu coloquei um holter para fazer essa monitorização durante o voo, tudo. E antes do voo, durante o voo e após o voo, eu coletei, inclusive, amostras de sangue para fazer dosagem de cortisol, para ver se tinha alterações, se você percebe se o cavalo tem alterações de bem-estar, tudo isso. E, para minha surpresa, tudo assim, normal. Mesmo ele sendo um cavalo mais agitado, porque aquele cavalo maior, ele ficou o voo inteiro enchendo a paciência do irmãozinho dele lá. Ou seja, sempre querendo roubar o feno, sabe? Aquelas coisas, querendo brincar. E o tempo todo ali, mesmo com essa agitação dele, tudo, os parâmetros dele, assim, muito, muito bons, entendeu? Então, unir as 2 coisas ali. Legal. Eu vou entrar em algumas perguntas, depois eu volto para uma finalização, mas aqui já tem uma pergunta perguntando se tem alguma raça de cavalo que hoje vocês exportam mais, se vocês têm essa noção. Olha, tenho. Hoje, assim, sem dúvida nenhuma, a raça que eu acho que movimenta mais é o lusitano. Tá? O lusitano é uma raça que movimenta muito para os Estados Unidos.
É um cavalo que tem uma aceitação muito grande lá. É um consumidor que quer ter aquele cavalo de final de semana, né? Aquele cavalo que ele vai ter no fundo da casa dele, vai pegar com um trailer e vai fazer um passeio, enfim, esse é um consumidor, né? É, Alguns cavalos árabes também têm uma movimentação importante, por sangue inglês também. E eu sempre fico torcendo para ter vários BHs, né? Outro dia a gente fez um embarque, né? Eu já tinha te avisado, falei, tem 3 BHs na mesma baia aqui, vamos fotografar, mandar, porque é sempre uma alegria, né? A gente, poxa, a gente. Eu sou um cara que torço, assim, eu torço. Eu fico torcendo para que o negócio vá entendeu? Então, é sempre gratificante, né? A gente tem uma pergunta que chegou no WhatsApp que falando assim, ó, eu tenho um problema atual em Foz do Iguaçu. A aduana ou o Ministério da Agricultura não estão permitindo exportar equino por falta de condições de exame de cavalo quando chego ao parte aduaneiro. Tem alguns cavalos para fazer essa exportação. Que órgão devo recorrer para solucionar esse problema? Ministério da Agricultura, mas eu acho que eu estou sabendo desse problema. Eu estava agora à tarde no telefone com o pessoal de Foz do Iguaçu que me ligou a respeito dessa situação que teve em Foz. Até porque eu estou para fazer uma operação de trânsito. O Paraguai é um país que não tem voos cargueiros da Europa para o Paraguai. Você não consegue mandar cavalo da Europa para o Paraguai. E uma das opções é você fazer o trânsito, né, aqui pelo Brasil, né? Então, um parceiro importante nosso lá na Europa, inclusive é uma agente lá que cuida das Olimpíadas, cuida de todo esse transporte, ele entrou em contato com a gente pedindo essa ajuda e para fazer o trânsito para aqui para o Brasil, e justamente a questão do trânsito e envolver a chegada do animal passar em Foz. Eu estava com o pessoal de Foz, fiquei sabendo dessa situação e me pediram ajuda justamente porque, como eu, por ser veterinário, eu tenho um contato muito bom com o pessoal do Ministério, principalmente o pessoal de Brasília, a gente já teve várias reuniões juntos, né? Eu participo já há muito tempo de reuniões com o Ministério da Agricultura, inclusive dessas discussões todas a respeito de facilitação de transporte de cavalos de alta performance, né? Então, esse é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo. Eu vi que o Dr. Thomas tinha entrado aí na live também, o Dr. Thomas sempre participou muito dessas reuniões, então há bastante tempo que a gente vem discutindo isso, né? Eu me lembro de reuniões que eu participei em 2012, em 2015, enfim, no Panamá, na Colômbia, enfim. Então, por conta disso, a gente tem um relacionamento muito próximo também no Ministério da Cultura, né? Então, às vezes as pessoas acabam recorrendo, falam assim, pô, você pode falar com alguém lá, ver o que está acontecendo, assim. A gente, né? Às vezes os problemas que acontecem, às vezes nos pontos de fronteira, às vezes eles não chegam, muitas vezes não chegam lá em Brasília, aonde deveria chegar, né? E às vezes a própria autoridade da fronteira segura o problema ali por um motivo ou outro que a gente acaba descobrindo depois. Mas eu acho que assim, sempre boas conversas e boas soluções a gente resolve, entendeu? Não é, o Ministério da Agricultura não é de forma nenhuma, eu posso dizer que é um órgão, vamos dizer assim, restritivo. Tá? Ele é um órgão, sim, com ideias, que está aí para escutar a gente também, ouvir nossas ideias, a gente contra-argumenta, enfim. É muito fácil a gente chegar e culpar o Ministério da Agricultura por uma série de coisas, né? Quando a gente mesmo, como veterinário particular, às vezes numa hípica, não cumpre o básico, né? Ou seja, então, é muito fácil você sair atirando pedra nos outros e sem a gente trocar essas ideias. O que eu posso dizer é que o Ministério dá para a gente conversar bem. Tá. E de raça, né? A gente teve uma pergunta aqui do Aras Cachoeirinha. O Aras Cabana tinha perguntado qual era a raça que mais exporta. E o Aras Cachoeirinha está perguntando se você tem uma ideia que raça que mais importa. Importação hoje, basicamente, a gente tem. Bom, primeiro um beijo para a Beth também, né? Os de importação, a gente basicamente cavalos de raças europeias, os warm bloods europeus, enfim, de formadores do BH, como KWPN, BWP, Holstein, né? Enfim, esses animais a gente tem uma importação importante. Dos Estados Unidos, basicamente o que a gente traz de importação é quarto de milha, né? Ou seja, a movimentação de quarto de milha dos Estados Unidos para cá, eu digo a gente, quando eu digo a gente é o Brasil, né? Ou seja, então o Brasil consome bastante quarto de milha dos Estados Unidos. Mas sem dúvida nenhuma, o movimento que a gente tem básico é de cavalos de raças formadoras do BH da Europa para cá, né? Então isso é uma movimentação bem importante. Cassiano, veio uma pergunta também, na sua opinião, né? Fazendo os trâmites de importação e exportação, qual é o país que tem a maior exigência sanitária?
É, Então, todo país que tem exigência sanitária rigorosa, normalmente é um país que geograficamente ele é isolado, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. O Chile. O Chile é um país que tem bastante exigência sanitária, tá? O Chile exige muito quando a gente manda um cavalo para lá. E eles têm uma razão básica. O Chile é um país extremamente isolado, porque de um lado é a Cordilheira dos Andes, do outro lado é o Pacífico. Ou seja, eles não têm fronteira com nada, né? É, Ninguém vai ficar passando ali na Cordilheira dos Andes a 4.500 metros de altitude e do outro lado é o Oceano Pacífico. Enfim, então é um país bem isolado, então com exigências importantes. Então eu poderia falar aqui para vocês aqui que da América do Sul aqui, o Chile sem dúvida nenhuma é o país com maior exigência. Se você falar ali, tirando os Estados Unidos, o Canadá é um país, eu ia usar aqui uma expressão, mas pode parecer assim, que não me entendam mal, é um país chato. O que eu quero dizer com isso? Eles não dão muita conversa, eles simplesmente não aceitam e ponto final, né? Então, o Canadá ele tem realmente as suas restrições, que eu entendo, não estou dizendo que eu não entendo, então por isso que eu estou me redimindo quando eu falo chato, eu quero dizer chato no sentido assim, de ser muito crica, né, com as exigências, tá? E tem muitos cavalos brasileiros que estão no Canadá. A gente manda, eu mandei mesmo essa semana passada, eu embarcou um cavalo que foi para os Estados Unidos e que depois ia para o Canadá. Então a gente manda para os Estados Unidos, o Canadá funciona dessa forma, a gente manda para os Estados Unidos, o cavalo fica lá nos Estados Unidos e cumpre algumas exigências canadenses e depois ele vai para o Canadá, né? O que o Canadá quer com isso? O Canadá quer, assim, tipo, se ele tiver que discutir com alguém, ele vai discutir com os Estados Unidos, entendeu? Não vai discutir com o Brasil. Então, ou seja, qualquer exigência, eles vão brigar com os Estados Unidos ali, que está mais perto, né? Agora, você tem países, por exemplo, do outro lado do planeta, que também tem uma situação de isolamento. Austrália, por exemplo, uma ilha, né? Ou seja, então, é um país com uma exigência importante. Nova Zelândia é um país com uma exigência importante. A gente nem tem acordo sanitário com esses países, tá? Eu estou falando, mas o Brasil nem tem acordo sanitário com eles, tá? A própria Coreia, por exemplo, tem exigências bem importantes. Se você pegar países do Oriente Médio, a maioria dos países do Oriente Médio seguem os requisitos sanitários, as exigências sanitárias da União Europeia, tá? Que a gente não pode exportar para a União Europeia por causa da questão do morbo que a gente falou lá no começo. Isso já é amplamente sabido aí pelos criadores e proprietários de cavalos, né? Mas a gente não manda cavalo para a Europa? A gente manda, só que eu tenho que mandar hoje o cavalo, por exemplo, nos Estados Unidos, ele fica nos Estados Unidos lá 45 dias, cumpre esse período de residência lá. Isso é importante, muita gente me pergunta, fala, pô, mas ele tem que ficar 45 dias isolado lá? Não, não. Fora aquela quarentena de 7 dias, ele fica 45 dias, para completar os 45 dias, de residência nos Estados Unidos. Pode ficar onde quiser nos Estados Unidos. Pode ir para a Califórnia competir, vai para Nova York, desce para onde quiser. Completou os 45 dias de residência, aí ele pode embarcar para a Europa, né? E aí da Europa ele poderia embarcar para esses outros países mais exigentes. Mas a exigência está sempre relacionada a restrições sanitárias, imposições sanitárias de países que têm essa situação de isolamento, né? Tá. Espera aí que eu vou abrir a caixinha de pergunta. Aqui tem mais uma pergunta do Aras da Cabana. Potros recém-nascidos podem viajar junto no mesmo container? Até que idade e quantos cabem? Então, podem, né? Mas você tem que primeiro esperar, obviamente, eles mamar, né? Então, você não vai querer comprometer o desenvolvimento desse potro. Então, ou seja, esses animais vão embarcar aí, na melhor das hipóteses, passados os seus 5 meses, por exemplo, né? Não existe uma restrição, tá? Não existe nenhuma regulamentação internacional que impeça, por exemplo, embarcar um potro sozinho com 2 meses, mas você não vai embarcar, você tirou ele da mãe, enfim, blá, blá, blá. Agora, eu posso embarcar esse potro ao pé. Eu já vou responder quantos, tá? Eu vou voltar, mas voltando à questão do potro. Eu posso embarcar uma égua com potro ao pé? Isso é possível, a gente já embarcou vários animais com potro ao pé. As pessoas também me perguntam, pô, mas com potro ao pé, com quantos meses? Você tem que pensar o seguinte, se você pegar um animal muito jovem, ou seja, eu estou falando assim, com 1 mês, por exemplo, de nascido, ele, por mais que ele consiga e tenha espaço para mamar ali na mãe durante o voo, eles acabam não fazendo isso, porque é uma situação estranha para eles, né? Um ou outro mais atrevido vai mamar, mas, pô, tá num espaço estranho, com barulho e tal, então você corre o risco desse potro ficar, sei lá, 8 ou 12 horas durante o voo sem mamar. Isso para o desenvolvimento de um potro é importante,
Tá? Então, ou seja, potros, éguas com potro ao pé, é melhor que você pegue um potro já com uns 4 meses, alguma coisa assim, para embarcar, um potro já bem mamado e tal. Agora, desmamado esse potro, se eles forem principalmente animais do mesmo lote, tá? Que é importante isso, você consegue colocar 5 potros, tá? Até 5 potros você pode colocar naquela baia, aquelas divisórias que você viu, a gente afasta as divisórias ou retira essas divisórias, vira um grande caixote aberto, e você coloca ali 5 potros tranquilamente. No entanto, isso é uma outra coisa que eu falo para as pessoas, você pegar 5 potros de lotes diferentes e querer juntar no mesmo dia dentro de uma baia, eles vão ficar se degladiando lá até entender quem é que manda, né? Então, a gente já teve situação de você abrir a baia e você nitidamente vê um potro maior num canto e os outros acuados no outro, né? Porque eles estavam estabelecendo uma hierarquia. Se você pega potros que já são no mesmo lote, eles já normalmente estabeleceram essa hierarquia ali no piquete mesmo, né? E aí você está fazendo um transporte com maior segurança. E eu estou falando tudo isso por questão de bem-estar, né? Ou seja, ninguém quer que o animal fique ali se pegando ou enfim, estabelecendo essa hierarquia num espaço muito menor do que eles poderiam fazer isso num piquete, E né? apesar de ter esse espaço, que seriam 3 cavalos grandes, se embarcar 5 potros ou 6, você vai pagar pelos 6 potros. Não, você paga pelo espaço. Pelo espaço, Essa que é a tá. questão. O frete aéreo, você paga pela o transporte da baia dentro do avião, tá? Tá. Então, por isso que, assim, é claro que custo de serviços, custo de armazenagem, esse tipo de coisa, é por cavalo ali dentro do processo. Mas o frete aéreo em si, se você levar 1, 2 ou 3 animais, o frete aéreo é o mesmo. Entendi. Eu tenho uma pergunta do Vitor Hipólito. Ele gostaria de saber quais aeroportos prestam serviço de exportação no Brasil hoje. Então, hoje por questões de malha aérea, né? Ou seja, por questão de disponibilidade de companhias aéreas, o aeroporto de Viracopos é o principal aeroporto que você tem operações com cavalos, tá? Então, parece impressionante, né? O Brasil, com suas sempre falar das dimensões continentais, é 99% no aeroporto de Viracopos. Você tem situações especiais que você pode embarcar, por exemplo, pelo Galeão, no Rio de Janeiro, como a gente já fez Olimpíadas, enfim, na época tinha o Atilonasses, fez lá também, enfim. Mas normalmente se envolve de desvio de rota. Então eu posso chegar para a companhia aérea que opera normalmente Viracopos e falar, olha, eu quero descer no Galeão. Eles vão cobrar um desvio de rota para isso, vão cobrar uma quantia para que a aeronave deles, em vez de descer em Viracopos, desça, por exemplo, no Galeão. Tá? Então, isso é possível. Né? Então, teoricamente, qualquer aeroporto que tenha capacidade para receber aquele tipo de aeronave, você pode solicitar um desvio para fazer essa operação nesse aeroporto. É o caso, por exemplo, do Salgado Filho, lá em Porto Alegre. Quando a gente fez operações lá do Best Jump, a gente preparou o aeroporto para receber aquelas aeronaves. É claro que o aeroporto tinha condições de pista para receber uma aeronave daquele porte, né? Mas não é um aeroporto que tinha estrutura para receber cavalo. Nós montamos uma estrutura. Então, ou seja, foi montado ali baias, as mesmas baias de circo, essas baias que são montadas móveis em concurso, nós montamos dentro do aeroporto de Salgado Filho na área de carga. Então, os cavalos receberam uma estrutura para poderem chegar ali e ter isso em condições. Mas, voltando para finalizar, o aeroporto do Galeão ainda tem umas baias, poucas, mas tem umas baias ali para cavalo. Viracopos tem uma estrutura melhor, tem umas baias fechadas e uns piquetinhos que a gente chama ali de areia, que é uma estrutura bem razoável. O Galeão tem algumas baias. Em Curitiba, no Afonso Pena, tem 2 baias montadas lá, específica para cavalo. E no Salgado Filho não tem nenhuma, mas nem por isso a gente deixou de fazer a operação com cavalo lá. Eu vou juntar uma pergunta minha com uma pergunta aqui do Betinho do Papo de Cavalo, que ele fala, aproveitando a colocação sobre mormo, como você vê as barreiras? Eu vivi até na época do Atina e trabalhei, e a gente estava vivendo esse auge do mormo, e teve aquela barreira sanitária, né? Que os cavalos saíam do avião, e depois do evento todo isolado. Como que é o seu ponto de vista? Isso acontece ainda? Isso funciona? Funciona, são chamados corredores sanitários, né? Isso é um mecanismo importante quando você tem um evento que acontece em determinados países. Por exemplo, Tóquio agora, né? Independente da exigência do Japão em receber cavalos, a exigência do Japão para receber animais olímpicos é diferente.
né? Ou seja, são menos restritivas, né? Porque, obviamente, quando você fala numa operação de importação e exportação definitiva, uma operação normal, envolve uma quarentena, um isolamento, bababá, os exames sanitários, tudo isso. Quando você pega um cavalo de alto rendimento que vai para uma prova extremamente importante, você não pode obrigar esse cavalo a ficar 15 dias, por exemplo, numa quarentena parado sem trabalhar, como exigência de alguns países, né? Não pode ter contato com outros cavalos, não pode, o cavalo está em concurso. Muitas vezes tem cavalo saltando no sábado e domingo que vai embarcar na quinta-feira seguinte, quarta, quinta-feira seguinte, né? Então, esse mecanismo de corredor sanitário, de você... O que é isso? É você pegar o aeroporto de chegada e isolar, e vamos comunicar esse aeroporto de chegada com um túnel virtual até o local de concurso, ou seja, então esses cavalos saem desse aeroporto de chegada por esse corredor sanitário, né? Eles não vão ter contato com nada até o local de concurso, de lá vão voltar para o aeroporto e ir embora, tá? Agora, voltando à pergunta do mormo, o que é, assim, existe um trabalho sendo feito importante sobre essa questão do mormo. Existe a Câmara Setorial de Equidicultura. A Câmara Setorial de Equidicultura é um mecanismo, é uma ponte aí entre o setor privado e o Ministério da Agricultura para discutir questões de equidicultura. Recentemente foi formado o Instituto Brasileiro de Equidicultura também, o IBEC, com esse intuito também, ou seja, de discutir. Muitas pessoas falam assim, essa questão do mormo é um protecionismo da Europa. A verdade é a seguinte, a exigência do mormo, né? Por que a gente não pode mandar? Por que a gente pode mandar cavalo para os Estados Unidos e não pode mandar cavalo para a Europa? Os dois pedem o exame, os dois. Os Estados Unidos vai fazer e a Europa pede para fazer antes. O problema é que existe dentro do certificado sanitário europeu um parágrafo que diz que o animal provém de um território ou parte de um território que não teve mormo, declaração de mormo, nos últimos 6 meses. Esse é o problema. Então, não é que a Europa tem um embargo com o Brasil. A Europa nunca chegou e falou assim, não podem mandar cavalo para cá. Nunca. O problema é que o Brasil não consegue atender, o Brasil não consegue tirar o sapato para entrar na casa de quem pediu para tirar o sapato. Sim. Essa é a questão. Então, essa exigência já estava lá. Mas então por que a gente não briga para mudar a exigência? Ok. Aí é um outro ponto. O problema é que a Europa é um bloco, né? A comunidade europeia é um bloco que também nada se decide lá. Vocês imaginam o seguinte, se o Mercosul, que tem 4 países aqui, já é uma bagunça para se decidir as coisas e tudo demora, você imagina chegar num bloco como a comunidade europeia, que nem sei quantos países pertence à comunidade europeia, mas todos precisam aprovar uma alteração. Você imagina quanto tempo não se demora para fazer uma alteração, tá? O que está se propondo e vem sendo trabalhado é uma possibilidade de estabelecer uma quarentena reconhecida pela União Europeia para que esses animais que queiram para a Europa ingressem nessa quarentena específica para isso e eles possam embarcar depois para a Europa. Então, isso vem sendo muito bem trabalhado pela Câmara Setorial, pelo Ministério da Agricultura, enfim. Mas, infelizmente, veio pandemia, tudo demora, tudo é um pouco mais complicado. O que eu tiro de lição de tudo isso? A gente sabe que o Brasil é um país burocrático, tudo demora para se decidir. O que eu tiro de lição? A gente precisa se unir. A verdade é essa. As raças precisam se unir. As associações precisam se unir. Essa é a intenção, inclusive, do IBEC. Né? Ou seja, então, não adianta cada um ficar brigando pelo seu. Ou seja, não adianta, vamos ficar brigando por causa do turf, por causa das apostas do turf. O outro, vamos brincar por causa das provas de marcha. O outro, vamos brincar porque a prova de baliza e tambor, a vaquejada não pode. Ok, cada um tem os seus problemas. Mas a gente tem um problema maior que a gente precisa se unir. O problema maior que eu digo é tratar da equidicultura como um todo, né? E para isso a gente precisa de todas as associações unidas. Associações, CBH, federações, ou seja, está todo mundo com problema, né? Mas a gente precisa ter essa equidicultura unida. E, por incrível que pareça, quando você fala com o Ministério da Agricultura, você pega, por exemplo, a avicultura, eles são extremamente unidos. A suinocultura são extremamente unidos. A bovinocultura são extremamente unidos, né? Agora, cavalo, eles sempre entendem que não são entidades unidas. Então, isso para a gente se torna muito fraco nas nossas solicitações. Né? Então, a gente precisa realmente se unir para resolver o problema. Bom, vamos lá, para a gente já finalizar, vou fazer a pergunta que o Dr. Fábio fez aqui, que estava dizendo agora há pouco que está morrendo de saudade de viajar de avião cargueiro. Quais são as restrições dos cavalos brasileiros para as Olimpíadas de Tóquio, né? Já que estamos chegando perto da data?
Fábio, para os cavalos brasileiros não tem nem o requisito, né? Porque assim, a gente não tem nenhum cavalo Do que Brasil. planejado de ir daqui, né? Ou seja, então não foi nem discutida essa situação, porque os cavalos ou já estão nos Estados Unidos, ou já estão na Europa, enfim. Então, vamos com o time que está lá. Não vai... Então, já que não valeu essa pergunta do Fábio, porque não tem nenhum tipo de resposta, porque os cavalos não estão É, aqui, eu fiz uma pergunta, eu tinha criado uma pergunta até, porque falando que quando a gente fala de transporte, obviamente, né, a gente está falando de transporte internacional, a gente fala de avião, mas a gente não pode deixar de falar em transportes terrestres, né? Que ainda existe essa possibilidade. Claramente, uma viagem de avião, tanto para o humano quanto para o cavalo, é mais segura, mais rápida, mais cômoda, mas ainda existe aqueles que acabam viajando de caminhão, né? E eu queria saber como que funciona na passagem dessa fronteira seca. Como é o tipo, né? Quando que é utilizado esse tipo de viagem? E entre quais países é mais comum acontecer a viagem de caminhão? então, obviamente, o mais comum são para os nossos vizinhos aqui, Argentina e Uruguai. Tá? A gente tem pouca troca de cavalo com o Paraguai, não é extremamente significativa. Claro que tem cavalos crioulos que vão para o Paraguai, enfim, tudo, mas Argentina e Uruguai, independente dos nossos cavalos que estão no nosso radar aqui, cavalos de hipismo, você tem uma movimentação de cavalos crioulos absurda ali naquela área, né? Então, e esses cavalos basicamente são transportados de caminhão rotineiramente ali do Rio Grande do Sul para esses países, né? É, dos nossos cavalos aqui de pismo, a gente traz muito cavalo da Argentina, manda cavalo para lá também, manda cavalo para o Uruguai também. Para esses dois países, a gente também oferece o transporte aéreo, ou seja, então a gente tem a opção do transporte aéreo e tem a opção do transporte rodoviário. É claro que a hora que você coloca na balança, o financeiramente pesa, né? O transporte aéreo ele acaba sendo, não vou dizer bem mais caro, mas é um tanto mais caro do que um transporte rodoviário. Uhum. Ele não é tão mais caro se você pensar em pegar, por exemplo, um cavalo de caminhão, um, dois ou três cavalos de caminhão, e conseguir juntar três cavalos num avião, esses três cavalos dividindo o frete aéreo e tal, ok. Mas não é tão comum você ter três cavalos para mandar para a Argentina juntos, ou ter três cavalos para mandar para o Uruguai juntos, né? Então, por conta disso, o transporte rodoviário acaba sendo mais em conta, tá? Primeiro ponto, não é qualquer caminhão que pode fazer isso. É qualquer caminhão que pode ir até a fronteira, por exemplo, até a Uruguaiana ou até a Ceguá, que é a fronteira com o Uruguai, né? Mas não é qualquer caminhão que pode cruzar para o outro país. Então, o caminhão precisa ter um documento que a gente chama de permisso. Na verdade, o permisso ele é um documento que aqui seria gerado pela ANTT, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que basicamente você precisa que esse caminhão tenha um representante no país que ele está indo, ou seja, ele não pode ser um caminhão, vamos dizer assim, solto, entendeu? Um caminhão solto na vida. Ele precisa ter um caminhão que tenha representante no Brasil, tenha representante, por exemplo, na Argentina, ele tem que ter um seguro internacional, tem que ter uma série de exigências para que esse caminhão tenha permisso, tá? E a gente tem poucos caminhões com permisso, principalmente em São Paulo, tudo isso, porque às vezes não vale a pena para o Uhum. proprietário do caminhão manter esse custo dessa documentação para fazer uma viagem no ano e tal. A gente tem caminhões mais com permisso na região realmente do Rio Grande do Sul, enfim. Então, por essas questões de custo, a gente acaba utilizando muito o caminhão como um mecanismo. É, o que eu não gosto, tá? E eu preciso deixar isso bem claro, e eu converso isso com os clientes quando a gente fala. E ao mesmo tempo eu falo, obviamente, o bolso não é meu, né? Então, ou seja, quem vai poder, eu preciso colocar todos os prós e contras para que o cliente escolha e verifique a melhor forma disso. Pelo que você falou, ou seja, infelizmente as nossas estradas, elas são horríveis, né? Ou seja, daqui para a Uruguaiana, você não tem uma rodovia dos Bandeirantes, para quem não está em São Paulo, a melhor rodovia do Brasil, talvez, né? Ou seja, 4 pistas, não é nada disso, né? Então você tem estradas esburacadas, estradas complicadas, estradas com possibilidade de assalto, enfim. Então você tem uma série de questões a respeito que envolve o transporte em si, que, infelizmente, toda a cadeia é prejudicada, né? O motorista é prejudicado, o caminhão é prejudicado, o cavalo é prejudicado, o proprietário é prejudicado, todo mundo é prejudicado por causa disso, né? Então, já começa por aí esse ponto. Outro ponto é o tempo. Ou seja, então, São Paulo, por exemplo, para a Uruguaiana, você vai levar 3 dias para fazer isso, né? Só para chegar na fronteira, tá? Fazendo, obviamente, parando e tal, né?
Tem gente que faz em 2. Mas Uhum. o ideal é que você faça em 3, vai parando, né? Descansa à noite e tal. Só que você vai chegar na fronteira e você vai levar mais 2 ou 3 dias para a liberação. Esses cavalos chegando na fronteira, a gente, felizmente, por exemplo, em Uruguaiana e em Aceguá, que são duas fronteiras bem utilizadas, você tem local para você descer esses animais. Então, a gente chama ali de quarentenário. Eles chamam de quarentenário. Não é um quarentenário, é um grupo de cocheiras controlado pelo Ministério da Agricultura, por isso que comumente é chamado de quarentenário, tá? Uhum. E que você desce os animais ali e eles ficam aguardando a liberação ali. Então, isso ok. Isso é um... E eu já tive situações, por exemplo, a gente fez uma das operações que a gente fez para o Sul-Americano, não me lembro que ano que foi, mas acho que uma das operações... Ah, não, foi para o Paraguai. A gente fez uma operação no Paraguai, acho que foi um dos últimos sul-americanos que a gente mandou cavalo para fora. Os cavalos foram de caminhão para o Paraguai e a gente até se utilizou da Hípica em Foz para que, ou seja, solicitamos uma autorização para o Ministério da Agricultura para solicitar, pedir para a Hípica de Foz para receber esses cavalos lá, para que esses animais descessem lá e ficassem aguardando lá. Isso funciona. Conversando com o Ministério Fiscal do Ministério foi lá, ou seja, então... Mas o processo ele é muito burocrático. Infelizmente, a gente não tem no Brasil nenhuma legislação específica para animais vivos. Isso dificulta muito. Eu não consigo. As pessoas perguntam por que demora tanto uma liberação? Porque eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, por exemplo, fazer receita, fazer ministério, fazer armazenagem ao mesmo tempo. Uma coisa é Uhum. vinculada à outra. Eu só consigo dar um passo depois do outro. Né? E por isso que o processo demora. Então, eu só consigo fazer, por exemplo, Receita Federal depois que o Ministério da Agricultura liberou. Então, eu preciso esperar um órgão liberar, para depois começar o processo no outro órgão, para depois fazer não sei o que lá, para depois cuidar do ICMS, para depois cuidar. Ou seja, então o negócio é muito amarrado. Isso é uma luta que, por exemplo, a gente tinha que ter, para ter uma legislação específica. Pra você ter uma ideia, até Fórmula 1 tem uma legislação específica. Os carros que vêm temporário para a Fórmula 1 aqui no Brasil, tem uma legislação específica para fazer o processo de liberação deles. E a gente não tem isso para animais vivos em geral. Né? Então, lá na fronteira acaba demorando porque você tem todo esse processo burocrático, né? Somado às distâncias, né? Ou seja, então o cavalo está longe da onde é a fronteira, o fiscal está não sei aonde, então por isso que é comum demorar 2 dias. Tá? Infelizmente, às vezes demora 3. Então, aí você pega já os 3 dias de viagem, mais 2 dias, 3 dias de fronteira e ainda mais 1 ou 2 dias para chegar em Buenos Aires, por exemplo. Muito Né? longe, é. E você está falando que um voo, você chega lá em 3 horas e meia. Né? Então, assim, é uma equação que você precisa pesar. Tempo, o dinheiro, Risco, é, né? exato, risco. Às vezes um cavalo de competição, você poderia eventualmente mandar o cavalo de avião e de repente voltar com ele de caminhão. Pode ser, a gente já fez isso. Ah, vamos mandar de avião que o cavalo tá, um treinamento, tá, não sei o que, pô, no caminhão vai acabar com o treinamento do cavalo esse tempo todo, né? Então manda de avião e traz de caminhão, por exemplo, né? Seria uma possibilidade. Bom, doutor, estamos chegando no fim da live, já estamos quase 2 horas conversando, faltam 10 minutos para completar 2 horas. Agradeço em nome da BCCH e de todo mundo que esteve com a gente essa noite, né? Um assunto que foi bastante comentado e que a gente foi bastante esclarecedor, né? A gente tinha bastante dúvida. Não são todas as pessoas que têm oportunidade de importar ou exportar cavalo e que fica com essa dúvida como que funciona. Te agradeço e já deixo um convite para a gente falar numa próxima live de cardiologia, que eu acho que é um assunto que também é bastante interessante e que com certeza você vai ter bastante história para contar e para ensinar para a gente mais uma vez. Olha, eu só tenho a agradecer, só posso agradecer o convite. Assim, eu estava lendo uma pergunta que alguém falou assim que dá para ir para a Argentina passando por Foz. Dá, não, dá. Você pode fazer alguns outros caminhos, tentar fronteiras mais fáceis, né? Ou seja, então a fronteira de Uruguaiana é muito complicada, mas a de Aceguá, por exemplo, é muito simples, perto da de Uruguaiana, né? Você chega de manhã, consegue sair à tarde, enfim. Mas, enfim, então eu queria agradecer muito a associação, agradecer você, Roberta, pela paciência também. É um prazer, assim, enorme. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando. Eu costumo falar, as pessoas, às vezes, eu costumo falar que cada embarque é um embarque, né? Ou seja, não dá para a gente tratar tudo como uma receita de bolo. Não dá para você ter um POP, né? Um procedimento operacional padrão para cada... cada embarque tem uma particularidade, é um proprietário com as suas solicitações, é um cavalo com as suas exigências, e independente da forma que esse cavalo vai ser transportado, a minha maior diretriz assim, é sempre prestar o melhor que for para o bem-estar desse cavalo.
né? Ou seja, então eu acho que isso é um número um. É a nossa preocupação. É por isso que assim, eu estou sempre no aeroporto acompanhando o embarque dos cavalos. Eu acho que esse tipo de assistência a gente tem que dar para a gente proteger esses animais que só dependem da gente ali, tá? Então, é um prazer enorme estar falando com vocês sobre isso e queria, de novo, agradecer você, agradecer a associação. Bom, eu queria já deixar um convite, inclusive, se você puder assistir a gente. Na sexta-feira a gente vai ter uma live de um tema bastante diferente. A associação ela também faz registro da raça Friesian, né? E é responsável pelo Friesian. Friesian no Brasil. Então, sexta-feira a gente tem uma live às 8h30. Quem estiver aqui com a gente hoje e puder acompanhar, vai ser um prazer. E aí eu converso com você depois para a gente marcar nosso próximo assunto, que já está aí agendado, tá? Já pode botar na agenda, a gente só vai escolher uma data. Combinadíssimo. Lembrando a todo Obrigado, mundo viu? que a live está gravada. Se de repente alguém chegou atrasado, perdeu uma pergunta, a gente vai deixar a live gravada no IGTV e de repente, se alguma pergunta não foi solucionada, tá aí o Cassiano com o Me manda um GTC Brasil. direct, eu que passo pode meu responder telefone, no fala com o direct. WhatsApp, qualquer coisa. Exatamente. Gente, boa noite a todos. Obrigada por todos que estiveram com a gente e até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.